pediu aos convidados que o seguissem para se hospedarem. Han Dae-sung e sua equipe não podiam confiar em um personagem tão estranho. Depois disso, Somi anunciou a Darren que o grupo de Kang havia ido para a sala preparada pelo diretor Aslan. Darren ordenou que o perímetro ao redor do hotel onde Kang estava fosse reforçado. Em seguida, Somi recebeu a tarefa de verificar cuidadosamente todas as pessoas com quem Daeson entra em contato. Ela finalmente perguntou por que Darren queria pegar Kang em um fan meeting quando haveria muita gente, mas ele disse que mais pessoas tornariam a luta melhor. Mais de 1000 pessoas se reuniram no dia do fan meeting. Além dos fãs habituais, repórteres também estavam presentes no evento. A repórter entrevistou um dos transeuntes, e ele disse que era um caçador de Chicago. Durante a reunião de hoje, ele tentará obter informações sobre os alienígenas que mataram seus familiares e depois irá até a base deles. Para seus propósitos, ele já havia reunido uma equipe de caçadores, e após essas palavras, a garota pegou o microfone dele. Antes do evento começar, o personagem principal queria dizer algo aos seus companheiros. Enquanto ele conversava com os amigos, Yong apareceu no palco. Ele estava tão nervoso quanto quando os monstros o perseguiram nos portões de Tybalt. Por fim, ele se recompôs e se anunciou como um youtuber que apresentaria um fan meeting com Han Dae-sung neste ano. As pessoas imediatamente bateram palmas porque estavam vendo o 10º-milionésimo youtuber. Após os aplausos, o jovem anunciou o início do encontro com o caçador mais poderoso do mundo. Pessoas do mundo inteiro assistiram a essa transmissão ao vivo. Darren estava presente no fan meeting e estava na sala VIP. Sob aplausos, ele chamou o personagem principal, o caçador Han Dae-sung, ao palco. O anfitrião acalmou a multidão e passou a palavra à pessoa principal da reunião. Han Dae-sung agradeceu aos presentes pela reunião e perguntou como eles estavam. De repente, naquele exato momento, a eletricidade de todo o salão foi cortada. No entanto, havia uma energia especial no palco que criava um círculo mágico no chão. O personagem principal não gostou de não ter tido tempo para um discurso de abertura. Os subordinados avisaram o comandante que o inimigo estava tramando algo. Um portal sangrento apareceu atrás do apresentador e do personagem principal. Ele estava bastante inquieto, e vários raios brilhavam nele. No momento seguinte, um enorme monstro sangrento emergiu deste portal. Os fãs não entenderam por que Han Dae-sung fez um portão e invocou monstros. Anteriormente, o personagem principal nem imaginava que isso poderia acontecer. Ele se encostou no fone de ouvido e pediu aos seus assistentes que destruíssem o círculo mágico imediatamente. Chohan estava na linha e imediatamente aceitou o pedido de Daeson. De repente, uma cápsula pegou fogo na frente dos militares e de Somi. Somi pediu aos seus subordinados que substituíssem o núcleo etérico. Eles ouviram a ordem dela e tiraram uma cápsula brilhante. Usando o controle remoto, eles testaram o sistema e quando o cartão foi conectado, a luz mudou de vermelho para azul. De repente, a menina percebeu que durante a verificação, um dos militares tentou abrir o local. Ele imediatamente abriu a porta, mas viu um exército de soldados furiosos à sua frente. O exército de Somi imediatamente pegou suas armas, e a garota ficou indefesa. Quando a ameaça tomou conta de seu corpo, Somi mudou sua imagem. Chohan foi o primeiro a atacar Somi. A menina tentou afastar o convidado inesperado com sua espada adaga rosa. Quando Chohan tocou seu corpo, ela ficou coberta de energia furiosa. No momento seguinte, ela conseguiu atacar e jogar o agressor de volta para suas tropas. O homem não teve escolha a não ser cobrir o corpo com as mãos. Os soldados de Chohan avançaram para atacar o inimigo. Somi agarrou sua adaga novamente e correu em direção aos atacantes. Todo o local se iluminou com raios vermelhos, o que indicava as ações ativas de Somi. O Chohan se virou para seus subordinados e ordenou que começassem o círculo de selamento. Um dos soldados queria parar o jovem sozinho. O auditório estava cheio de monstros sangrentos que queriam comer tudo o que viam. As pessoas estavam preocupadas com a aparência deles, mas não fizeram nenhuma tentativa de matá-los. Acabou sendo muito mais rápido do que o personagem principal pensava. Ele conseguiu quebrar o pequeno selo que estava no chão. De repente, ele ouviu uma voz feminina elogiando o encontro de fãs. A menina usou veneno de formiga e uma explosão ultrassônica para lutar contra todos esses monstros. Como esperado, suas habilidades foram capazes de derrubar as criaturas de sangue. O público assistiu ao que estava acontecendo e percebeu que não foi o personagem principal quem abriu o portão. Han Dae-sung e seus companheiros lutaram contra os monstros que tinham acabado de aparecer. O personagem principal pegou sua relíquia e decidiu se espreguiçar um pouco. Nesse momento,
Somi chegou até Darren e relatou que a sala com o dispositivo de selagem havia sido capturada. Durante seu relato, um som estranho foi ouvido na porta. Darren e Somi perceberam imediatamente que algo perigoso estava se aproximando deles. Os soldados que cercavam o quarto foram mortos com veneno. Um estranho conseguiu espalhar veneno por todo o local e causar um assassinato em massa. Os culpados desta tragédia foram Karim e seu companheiro. Karim usou um escudo de luz para bloquear o golpe. O escudo de luz formou um círculo ao redor dela, que repeliu os fluxos de energia de ataque. Aslan não conseguia acreditar que sua habilidade não estava funcionando. A garota de cabelos brancos prometeu cuidar de Aslan e enviou 2 subordinados ao presidente Darren. Aslan perguntou com um sorriso se eles realmente iriam levar Darren. Ela realmente queria deixar os convidados indesejados irem embora, mas Changshik imediatamente correu para o ataque. Sem pensar 2 vezes, Aslan usou sua habilidade na web. Fios mágicos cercavam a garota por todos os lados, impedindo-a de se mover. Aslan disse que o oponente era forte o suficiente e seus 2 companheiros não seriam capazes de detê-lo. A equipe de caça decidiu recuar e deixar o local. Por fim, um deles ativou a habilidade Tempestade e a usou nas portas. Acontece que nenhum tipo de ataque funcionou nesta porta. O jovem presumiu que as portas tinham proteção absoluta. De repente, a menina olhou para a porta e percebeu batidas suspeitas. Somi pediu para Darren se proteger, pois eles não seriam capazes de bloquear o poder de Candyson. Darren decidiu que eles pegariam esta pedra muito mais tarde, quando chegasse a hora. No mesmo momento, a porta foi arrombada com uma arma afiada. Darren não conseguia acreditar que o inimigo tinha força para romper essa barreira. Após essa manobra, a porta quebrou e houve uma comoção no quarto. Nem Darren nem Somi conseguiam acreditar que era Han Dae-song parado na frente deles. O personagem principal, usando sua pequena arma, conseguiu arrancar a porta das dobradiças. Ele culpou seus oponentes por arruinarem seu encontro com os fãs. Em outra sala, uma verdadeira briga começou entre os caçadores. Uma das garotas usou uma habilidade mágica especial para distrair os agressores de si mesma. Lee usou 2 espadas de energia para lutar contra a corajosa garota. Durante a luta, ele usou a técnica Dança da Noite. Assim como da última vez, Aslan usou sua armadura de teia e cercou o atacante. Após esse ataque perfeito, a luta entre Lee e Aslan parou. A menina não conseguia entender o que estava acontecendo, porque Lee era muito forte. Alguém respondeu que não poderia lutar contra a pessoa que estava classificada como número 1 do mundo. A menina lambeu os dedos e disse que, infelizmente, ela era a 2ª no mundo. O jovem não conseguia entender o que seu interlocutor estava falando. Aslan explicou que se os 2 lutassem e morressem no mesmo dia, ela poderia se tornar a número 1. Então o jovem percebeu que eles estavam falando sobre o personagem principal, Khan Dezen. Neste momento, as pessoas estavam sendo evacuadas do perigoso salão próximo. Eles foram forçados a seguir em frente e deixar imediatamente este território, evitando encontros com monstros. Aslan observou o que estava acontecendo e não procurou ajudar as pessoas patéticas. Darren fica surpreso que Han conseguiu quebrar a barreira absoluta. O personagem principal disse que se ele fosse pregar uma peça, ele escolheria a pessoa certa. Entretanto, Darren o repreendeu por não ver a diferença entre uma pessoa e criaturas de outro mundo. O personagem principal não entendia onde Darren estava lidando com o sobrenatural. Darren disse que o único que trabalha com os sobrenaturais é Han Dae-song, que fez um acordo com eles e recebeu seus poderes. Geralmente, os despertos podem não sentir esse poder. Entretanto, as ondas de aura emitidas pelos lacaios de Dae-song são perfeitas para os monstros que saem do portão. O protagonista estava confiante de que poderia usar as auras que os despertos usam. A menina pediu para Don parar Darren. Quando Anderson quis sair da sala, Don o impediu. O jovem se apresentou como o caçador número 1 da Coreia. Segundo ele, Han Dae-sung é o caçador número 1 do universo. Ele repreendeu Darren por não reconhecê-lo como um caçador de mundos porque ele tinha olhos podres. Darren pediu desculpas por ser muito superficial. Ele também se sentia incomodado por ser insultado por um caçador tão inútil. Don ficou animado porque aquele homem peludo era ele. O protagonista disse que este lugar não era diferente do inferno, pois ele já havia conhecido bastardos como ele no inferno mais de uma vez. Entretanto, depois que ele foi espancado, todas essas pessoas disseram a verdade. Ele anunciou que a mesma coisa aguardava Darren e ficou alarmado. No mesmo momento, a habilidade do paladino super desperto apareceu entre os heróis. Com essa habilidade, Darren poderia se transformar e adquirir um martelo e um escudo.
Beck e seu irmão nunca tinham visto um escudo de luz atacar antes. O homem atacou o protagonista e queria dar um golpe de condenação. Entretanto, ele não conseguiu fazer isso porque Khan usou a compensação de habilidade do Auror. Uma verdadeira luta e competição de habilidades ocorreu entre os jovens. Quando Darren voou de volta para a parede, ele percebeu que Han Dae-sung tinha o poder de Aurora. O protagonista pediu ao homem que não ficasse surpreso, pois ele achava que todos os caçadores deveriam usar aurores. Usando sua energia, ele desferiu um golpe poderoso no rosto do homem. Darren desistiu da defesa e voou de volta para a parede. Contudo, ele não desistiu, e levantando-se, continuou a batalha. Um leve golpe do personagem principal fez seu nariz sangrar. Quando ele ficava bravo, Khan usava sua habilidade de furtividade de Auror. Ele desapareceu instantaneamente da vista de Darren para desferir um ataque furtivo. Enquanto o homem não conseguia entender o que havia acontecido, o herói apareceu atrás dele. Ao ouvir o som estranho, Darren ficou nervoso e começou a olhar ao redor. Não encontrando nada suspeito, ele decidiu se esconder atrás de seu escudo sagrado. Este escudo não impediu que o personagem principal desferisse um golpe direto em seu oponente. Com sua única arma, ele cortou o escudo sagrado em duas partes iguais. Ele anunciou orgulhosamente ao seu oponente que o poderoso golpe de Aurora havia funcionado. Naquela época, a única esperança de Darren era seu martelo sagrado. Entretanto, naquele exato momento, o martelo voou e desapareceu de vista. O martelo caiu perto de Darren, deixando-o desarmado. O protagonista perguntou ao homem quem era o paladino. Quando ele estava prestes a responder, de repente sentiu uma dor na cabeça. Acontece que a espada de energia de Han Dae-sung havia perfurado seu pescoço. O protagonista usou a habilidade Ira do Rei do Inferno para lutar contra Darren. A raiva de Darren fez com que ele ficasse coberto de chamas e queimasse vivo. Antes de morrer, ele gritou vários insultos a Khan. O protagonista esperava que a morte de Darren acontecesse o mais rápido possível. O sistema notificou que o protagonista havia matado a carne do colosso e aumentou o nível de materialização. No local onde Darren foi morto, um raio de luz apareceu, alcançando o céu. Esse raio cobriu todo o planeta com energia poderosa e foi muito além do sistema solar. Um soldado único apareceu na frente do personagem principal no lugar de Darren. Para repelir essa pessoa, o protagonista usou a habilidade Aprisionamento de Alma. Ele libertou muitas correntes de fogo de si mesmo. As correntes envolveram o transformado Darren e o fizeram sofrer novamente. O protagonista ordenou que a ressurreição de Darren acontecesse. Darren se virou para Han Dae-sung e implorou por misericórdia. No entanto, o personagem principal não se importava com esse cavalheiro. No dia seguinte, o noticiário anunciou que o portão havia sido arrombado e que o presidente Darren estava no local. Ele disse que, graças aos esforços heróicos de Khan e seus colegas, a ruptura foi interrompida com sucesso. Ele estava convencido de que Han Dae-sung era um tesouro para toda a humanidade. Os espectadores perderam o momento em que Darren disse que tinha mais carne. Enquanto conversavam, eles notaram alguém entrando na sala. Han Dae-sung apareceu na sala, confuso por haver apenas 3 pessoas presentes. Um dos homens chamou a segurança para expulsar Dae-sung da sala. Quando a segurança chegou ao personagem principal, ele nem se moveu do seu lugar. O homem não sabia como um caçador de classe mundial chegou ali, porque até mesmo seus guardas são melhores caçadores do que ele. No momento seguinte, as correntes de fogo de Dae-sung foram liberadas em todos os presentes. O personagem principal agarrou absolutamente todos que resistiram a ele. Quando todos ao redor se acalmaram, o personagem principal saiu da sala. Ele foi até o local onde o Sr. Darren o esperava. Khan perguntou ao seu velho amigo por que havia apenas 3 membros. Darren disse que 3 pessoas já estavam mortas e que, se os carnívoros soubessem, estariam ainda mais dispostos a se esconder nos cantos. O personagem principal sugeriu brincando que pendurássemos mais algumas placas de advertência para ser mais discreto. Durante a conversa entre Khan e Darren, uma forte explosão ocorreu naquela mesma sala. Algum tempo depois, Aslan estava bebendo sozinho em um bar. Depois de cada copo de álcool que bebia, ele gritava no bar que odiava Han Dae-sung. De repente, alguém desconhecido se aproximou dele e gritou seu nome. Olhando para trás, Aslan viu que Somi tinha vindo até ele. A menina perguntou ao atual presidente sobre a situação, mas ele disse que não era o atual presidente, mas simplesmente um fantoche nas mãos de Khan. Aslan agradeceu a Somi por sua fuga bem-sucedida. As meninas começaram a pensar no que fazer em seguida e se valia a pena se vingar.
Somi não queria fazer isso porque Darren cuidou dela todos esses anos porque ela era órfã. Aslan sugeriu fingir que houve um acidente de carro e seguir em frente com a vida. Somi aprendeu com um amigo que Aurora Candescena é um mundo diferente do deles. De repente, um som estranho foi ouvido no bar, como se algo tivesse caído. Olhando ao redor, as meninas viram que todos os presentes estavam inconscientes em suas mesas. Aslan nunca havia sentido essa aura antes. O guerreiro de terceira patente do céu, Brakel, entrou na sala. Quando essa garota apareceu, o corpo de Somi estava completamente congelado. Quando Aslan foi distraído por Brakel, Somi caiu ao lado dele. A menina estava deitada no chão e não mostrava sinais de vida. Olhando para Brakel, Aslan concluiu que a criação desta estrela era realmente estranha. Eles são pequenos recipientes de vida, mas seus desejos alcançam os confins do universo. Aslan perguntou aos presentes se Candason realmente a havia enviado. Ela respondeu que tinha vindo para salvar esta estrela e pediu para que todos ao seu redor não tivessem medo. Entretanto, Aslan ouviu que a fonte desta estrela queria banir Brakel. Ela estava com medo de que se aquela criatura a tocasse, ela imediatamente se transformaria em pó. Esta estrela tem uma besta do caos e uma besta de ferro. Brakel quis mostrar um sinal a Aslan e tocou sua testa. Em um local completamente diferente, Colossus estava passando por mudanças. Uma força desconhecida cortou sua mão e espirrou sangue. Esse sangue preencheu todo o espaço, criando microportais no chão. Destes portais de sangue, pequenas pessoas surgiram. Acontece que o monstro cortou a própria mão para tirar o máximo de sangue possível. Colos é a estrela de Scott, repleta de energia etérea. Se as guerras os destruírem agora, elas atrapalharão o plano mais grandioso. O homem queria pedir aos bispos que retivessem aqueles que pudessem ser reproduzidos. Ele precisa ser paciente, pois muitos portais demoram muito para abrir. Quando os heróis foram treinar, o sistema notificou que os demônios poderiam criar apóstolos demoníacos. O protagonista precisa trazer as habilidades do inferno para este mundo para completar a missão. Ryu, que chegou, não conseguia entender por que o personagem principal estava sorrindo tanto. Han Dae-sung prometeu aos seus companheiros que os tornaria 10 vezes mais fortes do que eram agora. Mas eles não conseguiam acreditar que poderiam ficar mais fortes. Após as palavras do personagem principal, todo o local ficou repleto de uma energia poderosa. Os jovens foram forçados a cobrir o rosto com as mãos para evitar inalar o pó mágico. Khan pediu aos seus amigos que imaginassem que estavam em um poço quente, no qual eles simplesmente tinham que resistir. Graças a isso, os jovens podem se tornar 10 vezes mais fortes do que são agora. Após o início do treinamento, Dae-sung anunciou que todos tinham 72 horas antes que o inimigo invadisse o mundo. Um assistente chegou para ver o presidente e relatou a correria. O presidente decidiu pessoalmente que era hora de partir. Ele e seu assistente partiram em uma missão, e todos os seus subordinados o acompanharam até a porta. Depois disso, Jean e outros oficiais escoltaram o presidente até o local desejado. O presidente chegou à enorme sala de conferências, mas ela ainda estava vazia. Uma foto de Darren Anderson como presidente apareceu na tela. O presidente da Associação Chinesa disse que Darren foi forçado a deixar o cargo de presidente porque a reunião do juízo final já havia sido anunciada. Darren anunciou que após o fim da Conferência Mundial, ele naturalmente deixaria o cargo de presidente. O Japão apoia totalmente a recondução do presidente Darren como presidente. O presidente da Federação Russa informou que os presentes estavam violando a lei de associação. Em nome da Federação Russa, ele disse que o Estado será responsabilizado de acordo com os resultados da Conferência do Apocalipse. O presidente Park pediu ao público que permanecesse em silêncio e pediu que Darren explicasse o motivo da reunião. Para começar, o jovem agradeceu ao presidente pelo direito de falar. Depois disso, ele anunciou que em 3 dias haveria uma grande invasão alienígena em todo o mundo. Todos os presentes ficaram imediatamente alarmados com a notícia que ouviram. Jenny perguntou a Darren se eles conseguiriam lidar com a invasão alienígena. Segundo um dos homens, se não houver invasão, o mundo sofrerá enormes perdas em recursos humanos e materiais. Darren anunciou que a fonte da informação era Han Dae-sung e que ele confiava 100% nessa informação. O presidente Park não conseguia entender o que havia acontecido com o presidente Darren. Todos os presentes presumiram que algo havia acontecido no último fan meeting. Um dos representantes sugeriu que o personagem principal salvou seu irmão da última vez. Outro disse que Han foi um herói que salvou toda Tóquio. Também foi mencionado que Han Dae-sung cuidou dos portões da classe S de Moscou.
Darren anunciou seu desejo de que as associações nacionais se preparem para uma guerra apocalíptica. Depois dessas palavras, todos os soldados e caçadores se reuniram na rua para se preparar para a guerra. Lee e Beck estavam separados da multidão. A garota notou que Lee estava visivelmente nervoso, mas ele a convenceu de que estava cheio apenas de curiosidade. Durante a conversa, as meninas descobriram que uma verdadeira guerra estava por vir. Lee perguntou sobre o status dos portões de teletransporte aqui e no exterior. Beck respondeu que elas foram instaladas nas principais cidades do mundo para reduzir a defesa. Segundo ela, presume-se que eles se apoiarão mutuamente dependendo da natureza da guerra. O anúncio foi feito pelo homem que está no comando de toda a operação, juntamente com seu novo representante. Em uma escola coreana, os alunos foram colocados em ginásios para a segurança de todos. Os jovens não entendiam toda essa confusão, já que o monstro ainda não estava lá. Um desses caras ligou para o amigo e conseguiu falar com Jae-hyuk. Ele perguntou ao amigo por que ele ainda não estava na academia quando todos os outros já estavam lá. Ele respondeu que não iria à escola porque estava em casa. O cara disse que o monstro vai para lugares lotados, ou seja, para a academia, e é por isso que ele não vai lá. Os jovens decidiram que também queriam ficar em casa porque não havia oportunidade nem de ir ao banheiro na escola. Muitas pessoas não saem de casa para não se depararem com um monstro de repente. Ji-hyuk não era um deles, pois estava fora de casa como sempre, caminhando e fazendo compras. Enquanto conversava com um amigo, ele olhou pela janela e viu algo terrível. A rua inteira estava cheia de portões infernais. Foi dada uma ordem para ativar o escudo de proteção no estádio da escola. Todos os soldados, conforme ordenado, se prepararam para a batalha e ficaram em posição preparatória. Todos os portais estavam cobertos de energia infernal. Eles estavam lançando algo incompreensível nas ruas, e o exército local não conseguia lidar com isso. Várias dezenas de armas de fogo foram colocadas na rua para disparar. Assim que o canhão disparou sob comando, ele foi instantaneamente envolvido em budas de energia. O conteúdo dos portais caiu nas ruas e prédios próximos. Um desses portais voou para a casa de Ji-yeok e ficou bem na frente dele. Uma entidade energética emergiu do portal. O jovem imediatamente se arrependeu de não ter ido em busca da segurança dos outros na escola. Essa entidade mudou e se tornou um verdadeiro monstro. Na rua, os caçadores usavam suas armas para tentar lidar com os portais de energia. O rapaz de cabelo preto pediu para todos se concentrarem, pois havia muitos inimigos. Havia inúmeros deles em cada rua, e todos eram um só. Muitos deles passaram por modificações e ficaram muito maiores que o normal. O jovem concluiu imediatamente que isso se devia à unificação de vários indivíduos em um só. Quando essas unificações começaram a acontecer a cada passo, as pessoas ficaram visivelmente agitadas. Especialistas continuam monitorando o surgimento de portões que estão se espalhando pelo país. Os socorristas formaram uma linha defensiva ao redor da arma e estão lutando contra este portão. O assessor presidencial observou que o número de portões e monstros continua a crescer rapidamente. Na tela, era visível como o portão engolia o país inteiro, sem deixar espaço vazio. Nesse momento, os caçadores reuniram suas forças e foram lutar contra esses portões. Lee estava confiante de que conseguiria lidar com 1000 portais com sua espada. Ele usou a habilidade especial Ascensão do Tigre Branco e correu para cima. Ele anunciou que era um caçador de Joseon e pediu que os portais morressem imediatamente. Em seguida, ele usou a habilidade da provocação e do rugido universal. A namorada anunciou que ele não poderia usar provocação e pediu que a unidade se preparasse para atirar. De repente, uma nuvem brilhante apareceu no céu, dando esperança de salvação às pessoas. Essa nuvem sugou todos os monstros criados, um após o outro. Entretanto, Lee continuou a lutar contra o gigante desses monstros. Ele usou o poder do caçador e fez o monstro se sentir o pior possível. Sua cabeça começou a girar e não conseguiu parar por várias dezenas de minutos. A irmã de Lee, que estava preocupada com o irmão, observava o que estava acontecendo. Logo, caçadores Shaolin apareceram, armados com lanças. Essas lanças podiam segurar um portal, independentemente do seu tamanho e formato. As pessoas ficaram felizes que os caçadores Shaolin finalmente chegaram. Os caçadores se dirigiram aos moradores e pediram que evacuassem imediatamente para as estruturas de defesa aérea. No entanto, as pessoas acreditavam que a China seria invencível enquanto tivessem caçadores. Durante a batalha, os portais se fundiram em algo poderoso. O líder dos caçadores percebeu que todos os monstros começaram a se fundir. Ele pediu que sua tribo se preparasse para liberar sua verdadeira forma.
Um dos homens armados ainda não estava acostumado ao método de Kim. Enquanto o enorme monstro pairava sobre ele, ele tentou libertar Kim, mas não conseguiu. Vendo a confusão dos caçadores, as pessoas correram em direções diferentes. No Japão, a mesma coisa aconteceu, mas os caçadores atiraram 1000 facas nos monstros. O caçador mais velho contou cerca de 1000 dragões à sua frente. Ele ordenou que seus subordinados corressem em direção aos monstros e os fizessem recuar. Entretanto, logo os monstros pararam e simultaneamente olharam para os caçadores. A ordem foi imediatamente dada para desviar de qualquer golpe do dragão. O caçador mais velho armou-se com uma espada especial e brandiu-a para cima. Com seu golpe, ele atingiu uma das cabeças dos dragões. Ele fez algo terrível, depois do qual as outras cabeças de dragão comeram a danificada. Após o canibalismo, os dragões se fundiram em uma grande criatura. A mesma comoção estava acontecendo perto da casa de Khan Dessen. Porém, desta vez os monstros não se moviam no chão, mas voavam como dragões de verdade. Um esquadrão policial armado tentou abatê-los com tiros convencionais. Entretanto, os tiros que atingiram os dragões não os impediram de atacar. Os espectadores que conseguiram ficar assistiam ao que acontecia através de telas. Eles não conseguiam acreditar que os monstros já estavam no estacionamento, e nem os melhores escudos conseguiam derrotá-los. Os monstros estavam de fato neste prédio, entre dezenas de carros. De repente, houve uma batida na porta, e as meninas perceberam que eram elas. A mãe de Khan orou a Deus para que seu filho a salvasse rapidamente. Por um segundo, ela supôs que fosse ele quem tivesse vindo, mas pelo olho mágico ela viu uma criatura terrível. Foi aquele monstro sangrento que gradualmente evoluiu para um grande gigante. O herói acreditava que a escória do caos não poderia entrar no lugar onde residia o supremo deus demônio. Os soldados do Castelo de Ferro de Daisong receberam ordens de destruir toda essa escória. Cavaleiros de Ferro começaram a emergir dos portais no estacionamento. Sem pensar 2 vezes, eles correram para atacar o monstro sangrento criado. Assim, toda a escória do caos que havia invadido o domínio foi eliminada. O personagem principal se sentiu incomodado porque os caçadores não conseguiam dar conta nem mesmo dessa tarefa fácil. O subordinado exigiu que lhe dessem uma ordem, mas o herói simplesmente pediu para ficar ali por enquanto. Ao ouvir algo estranho, ele se perguntou como aquilo poderia chegar até sua casa. Atrás dele estavam 3 monstros que ele havia criado. Todos anunciaram simultaneamente que estavam prontos para partir. O protagonista disse para eles o seguirem e criou um portal sangrento na sua frente. Nesse momento, ele fez uma jornada através do portal. O portal verde o jogou em um dos locais. O jovem viu algo terrível à sua frente. Era uma pilha enorme de cadáveres e pessoas pedindo ajuda. Uma mão ensanguentada de um monstro pairava sobre esta pilha de pessoas. O herói tentou detê-la e correu para atacar. Ele não podia simplesmente continuar ouvindo os gritos lamentáveis das pessoas. No entanto, o monstro conseguiu reunir muitas pessoas em sua palma. Ele gostava de esmagar as pessoas no rosto. A essa altura, ele estava completamente encharcado no sangue de suas vítimas. O jovem não sabia como ajudar as pessoas indefesas deixadas para trás. Ele sabia que havia uma saída para qualquer situação, e só precisava pensar exatamente no que fazer. De repente, grilhões de energia surgiram de seu portal verde. Todas as pessoas indefesas foram levadas para dentro deste portal. O herói não entendia o que poderia fazer naquela situação, porque as pessoas estavam se revoltando. De repente, o caçador sênior apareceu no local da tragédia. Lee, que pediu ao capitão que deixasse imediatamente a multidão de pessoas. De acordo com esse cara, o caçador ancião também pode ser sugado para dentro do teletransportador. Como esperado, o capitão também foi levantado bem na direção do rosto do monstro. Ele não conseguiu aceitar a situação e avançou armado com uma espada. Ele estava confiante de que seria capaz de salvar tanto a sua vida quanto a vida de outras pessoas. Ele desferiu um golpe direto com sua espada no nariz do monstro e quebrou seu rosto em vários pedaços. Entretanto, o jovem não esperava que ele resistisse ao golpe e esperava que fosse fatal. Perdendo a vigilância, o caçador veterano se viu na boca do monstro. Felizmente, a corrente de chamas de Desson foi usada contra esse monstro. Suas mãos foram completamente envoltas em correntes de ouro, e o povo foi salvo. Graças a isso, dezenas de vidas foram salvas, incluindo a do capitão sênior. O personagem principal disse brincando ao monstro que ele não deveria comer muito. Han Dae-sung e seus subordinados estavam preparados para qualquer resultado. O monstro de um braço só não tinha força suficiente para lidar com as correntes de fogo do protagonista.
Os subordinados do monstro sangrento deram a ordem aos inferiores para matar os convidados inesperados. Com essa ordem, os monstros restantes correram para o beco onde Han Dae-song estava. Entretanto, o personagem principal não se importou e estava confiante em sua vitória. Quando um dos subordinados do monstro se aproximou dele, seu lutador criado o repeliu com apenas um golpe. Os caças restantes também repeliram vários ataques inimigos. Logo, um enorme olho de monstro apareceu acima da garota. Olhando para trás, ela viu diante de si não um olho, mas vários ao mesmo tempo. Acontece que esses enormes portais cobriam a cidade inteira. O subordinado do monstro anunciou que havia recebido novos olhos de Deus. Ele queria fazer a garota sentir uma dor infernal. Mas de repente a boneca da menina pulou no monstro e lhe desferiu vários golpes fatais. Depois disso, ela tirou o novo globo ocular dele e o cortou ao meio. A menina anunciou orgulhosamente que ataques mentais não funcionam neles. O protagonista continuou a apertar os monstros com suas correntes de fogo. Como o jantar do monstro foi interrompido, ele prometeu a Hana Dae-song uma morte rápida. Apesar dessa frase, o protagonista usou a habilidade de explosão de poder mágico. Com essa habilidade, ele se tornou mais poderoso e afastou todos os monstros ao redor. Quando ele começou a ameaçar o monstro sangrento, ele pediu que seus asseclas fossem até ele imediatamente. Nesse momento, seus assistentes vagavam pelas ruas e intimidavam cidadãos comuns. Mas de repente eles ouviram simultaneamente o grito de seu comandante sênior. Eles responderam imediatamente ao pedido de ajuda e fugiram do local do crime. Felizmente, graças a essa luta entre Dae-song e o monstro, dezenas de milhares de vidas foram salvas. Enquanto os monstros corriam para ajudar seu camarada mais velho, os caçadores atiravam neles. Apesar dos tiros mortais, vários espécimes do monstro conseguiram escapar e voar para cima. A caçadora não conseguia entender por que aqueles monstros estavam recuando. Todas as pessoas na rua se reuniram em uma multidão. Os gritos daqueles que queriam seus entes queridos mortos podiam ser ouvidos. Han Dae-sung ficou em meio a uma nuvem de trovões e relâmpagos e observou o menino sofrer. Franzindo a testa, ele ordenou que seus servos se levantassem. Um momento depois, criaturas mortas-vivas começaram a emergir do chão com sons altos, abrindo caminho através da espessura da terra. Essa multidão de mortos-vivos caminhou lentamente em direção à multidão e aos corpos no chão. Dae-sung disse que de agora em diante ele ordena que todos se levantem de suas terras. Os mortos-vivos pegaram os feridos em seus braços e eles gritaram e resistiram, não querendo ser carregados por alguns monstros. O caçador mais velho e Lee se aproximaram de Han Dae-sung. O cara da máscara disse que dessa vez ele sobreviveu somente graças a ele e que queria agradecê-lo. Mas o pedido de desculpas do cara foi interrompido por um grunhido que Dae-sung fez. Enquanto ele se comunicava com os outros, o monstro que foi capturado tentava se libertar com grande força. Franzindo a testa, Han Dae-sung exclamou que agora não era hora de conversar, eles tinham que ir salvar as pessoas. O caçador sênior disse que nessa situação era impossível salvar até mesmo os cativos, em resposta ao que o menino exclamou que eles queriam ir para casa. Lembrando de todos os acontecimentos passados, ele pensou que em tal situação ele teria feito a mesma coisa. Após um breve silêncio, Lee gritou para Dae-sung assumir a responsabilidade por esse colosso, e ele cuidaria do resto. Dito isso, o menino correu para fugir. O ancião caçador exclamou que também o seguiria, e também correu. Han Dae-sung pensou que também teria que segurar com mais força para que o gigante bastardo não pudesse mais agir. O colosso, com seus olhos vermelhos brilhando, disse que nunca o perdoaria. Ele rugiu alto que destruiria todo o seu povo e começou a lutar novamente. Apareceu uma placa dizendo que o ataque demoníaco foi absorvido pelo poder do caos. A taxa de consumo é de 50%, o ataque demoníaco é de 50%. Aconselhou o cara a cancelar a transformação demoníaca antes de usar seu status demoníaco. Caso contrário, ele poderia sofrer danos. Ele gritou para seus apóstolos irem e destruírem o gigante. Ryu, Choyeon e Dong imediatamente se levantaram para cumprir a ordem. Antes que ela pudesse atacar o monstro, alguém apareceu na frente dela. Com os olhos brilhando em vermelho, Karina exclamou, perguntando à garota como ela usava. E as meninas começaram a lutar, uma com adagas e a outra com suas garras.
Karina, com patas enormes nas costas, bateu no chão com elas, mas Choyong conseguiu pular para trás. Com as lâminas voltadas para baixo, Choyong decidiu usar a lança sonora, fazendo com que suas lâminas brilhassem em azul. Ela cravou as lâminas no chão e, daquele ponto, picos de gelo começaram a surgir. Os picos de gelo avançaram em grande velocidade, quase tocando o corpo de Karina. Mas isso deixou Karina ainda mais furiosa, e com um aceno de mão, ela quebrou esses picos em pequenos pedaços. Fragmentos de gelo caíram no chão, e em um deles ela viu no reflexo que Choyong já estava atrás dela. Mas Karina não teve tempo de fazer nada, pois a garota já havia brandido suas lâminas, atingindo seu pescoço e estômago. A cabeça de Karina voou para baixo, quando de repente ela se virou para o colosso e pediu que ele a aceitasse. O corpo da mulher caiu no chão, mas sua alma voou para cima em um brilhante clarão de luz. Observando isso, Choyong não conseguia entender o que estava acontecendo. Poderia realmente ser o colosso que fez isso. Han Dae-sung pensou intensamente que poderia ficar mais forte se absorvesse os subordinados daquele bastardo. Enquanto isso, o boneco Ryu Soen estava acabando com um dos governantes com uma faca. Enquanto morria, Azar também rezou, pedindo ao colosso que aceitasse sua alma. A luz de seus olhos desapareceu, e sua alma correu em direção ao colosso, absorvendo seus 2 subordinados. O colosso ficou mais forte, e agora sua taxa de consumo era de 70%, e o poder do demônio era de 30%. Han Dae-sung exclamou indignado, perguntando como ele poderia ficar mais forte quando foi morto. O equilíbrio do colosso estava errado. Enquanto isso, os apóstolos continuaram a lutar. Então Dong estendeu as mãos, e delas saíram raios. Dae-sung, percebendo isso, imediatamente gritou para ele parar. Porém, já era tarde demais, e um grande buraco havia se formado no corpo de um dos governantes. Seguindo o exemplo de seus companheiros, este senhor também pediu ao colosso que aceitasse sua alma. As pedras amarelas e azuis caíram deste senhor. A taxa de consumo tornou-se 90%, e o poder demoníaco restante tornou-se 10%. Ryu Soen e sua boneca sentaram-se ao lado dessas pedras e perguntaram o que eram. Um sinal apareceu dizendo que Ryu Soen havia absorvido a carne do caos divino. A demonização aumentou para o 2º nível. Todos os status dos demônios foram restaurados. Choyong também absorveu essa carne, fazendo com que a demonização se tornasse o 3º nível. Dae-sung sorriu e comentou que esse devia ser o desenvolvimento correto. Seodong também absorveu a carne. A demonização se tornou o 4º nível. Agora as habilidades do inferno estavam disponíveis. Tormento eterno do Lago de Fogo, disciplina real. Asas apareceram atrás das costas de Dae-sung. Batendo as asas, o menino subiu no ar e voou direto em direção ao colosso com uma espada nas mãos. Percebendo a aura escura, o colosso se perguntou se ele era um demônio do próprio inferno. Dae-sung perguntou o que ele pensava sobre ele todo esse tempo. O colosso lhe disse para esperar, pois eram seres com o mesmo destino. Ele trouxe caos e destruição às estrelas, e trouxe redenção e punição, pois esse era o grande desígnio dos céus. Ficando ainda mais irritado, Dae-sung perguntou novamente sobre os céus e o plano. Colossus disse que eles são 2 deuses que não podem existir em uma dimensão. Quando seus poderes estiverem unidos, eles serão capazes de dominar as estrelas de inúmeras dimensões. No meio desse discurso, Dae-sung ouviu alguém gritando seu nome. Olhando para o lado, ele viu Li já entrando no portal, gritando para ele que estavam indo embora. Kan sorriu e disse que podia ir embora agora, pois ele só estava atrapalhando. Voltando-se para o colosso, ele lhe disse que nem tudo seria assim se todas as bandeiras da morte já tivessem sido erguidas e que era hora de ele morrer. Inúmeros portais começaram a aparecer ao redor do corpo do colosso. Criaturas semelhantes a robôs imediatamente começaram a voar para fora deles. Eles começaram a bater no braço do colosso, bombardeando-o e destruindo a carne, enquanto o colosso dizia para Dae-sung voltar rapidamente. Dae-sung disse a ele para não ser um babaca e voltar para o inferno o mais rápido possível. Agarrando firmemente sua espada em suas mãos geladas, o garoto a brandiu, usando o feitiço do deus demônio.
A espada do menino cresceu até proporções incríveis e voou para baixo num clarão brilhante bem acima da cabeça do colosso. O colosso fez uma tentativa apressada de se defender e estendeu as mãos à sua frente, recebendo o golpe. Enquanto segurava o golpe, ele gritou que definitivamente o faria em pedaços. Pressionando cada vez mais forte, Daisung gritou para ele morrer logo. Um sinal apareceu, avisando que a força do garoto seria rapidamente esgotada por um ataque tão intenso. Mas Khan apenas atacou com ainda mais força. Sentindo o golpe cada vez mais forte, o colosso gritou para que alguém o parasse. Ele chamou seu aliado e, naquele exato segundo, apareceu atrás do sujeito, com a intenção de destruir o inimigo. Ramesh balançou seu cajado para atingir o sujeito, mas acabou acertando apenas o chão. Seus olhos se arregalaram quando ele perguntou se não tinha funcionado. Ao lado dele, o grito de Soen foi ouvido quando ela começou a usar a prisão mágica. Ramesh praguejou alto e pegou seu tomo para encontrar um feitiço de ataque. Mas antes que ele pudesse fazer isso, sua mão com o tomo foi cortada com um som abafado. Acontece que foi Shoyon quem rapidamente correu na frente de Ramesh e cortou a mão dele com suas adagas. Mas os apóstolos não recuaram, e Sodong apareceu ao lado do padre, erguendo o punho na frente dele para golpear. Com um golpe forte, o homem cortou a cabeça de Ramesh, fazendo com que um jato de sangue escorresse de seu pescoço. Sangue começou a escorrer dos olhos e do nariz de Daisung, mas ele continuou avançando, xingando todos ao seu redor. Sob tal pressão, a armadura dos braços do colosso não aguentou e começou a rachar, e a espada começou a penetrar na carne do colosso. Assim que isso aconteceu, a espada entrou no corpo do colosso como uma faca na manteiga, cortando seu corpo e as correntes ao redor dele. As duas metades do corpo do colosso caíram no chão com um som alto, levantando nuvens de poeira. Faíscas brilhantes brilharam no ar. Hecaton, o colosso do caos, foi derrotado. O poder do demônio foi usado em 99%. Respirando pesadamente, Daisung afundou no chão, transformando-se em sua forma humana, ainda sem acreditar que o havia matado. Quando a poeira baixou, ele percebeu que havia algo azul, como um coração, flutuando perto do chão. Apareceu um sinal de que agora ele poderia absorver o colosso do caos, o que o cara não estava disposto a recusar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, algo perfurou suas costas e o atravessou. Rangendo os dentes de dor, Daisung olhou para trás e ouviu uma voz dizer que foi uma sorte ele ter chegado na hora. Aslan apareceu atrás de Daisung e cravou uma lança em suas costas. O sujeito perguntou o que ele estava se permitindo fazer. Colocando a mão no ombro do menino, o homem disse que foi bom ele ter matado o colosso do caos. Dando um passo à frente, ele disse, colocando as mãos nos bolsos, que, no entanto, o caos e a destruição não lhe pertencem. Tentando levantar a mão para impedir o homem, Daisung disse que não ousaria fazer isso. Khan agarrou a lâmina em seu peito e cortou um pedaço dela usando um pequeno raio. O menino puxou-a para trás, fazendo com que a placa imediatamente exibisse um aviso de que puxar a lança causaria danos graves ao corpo demoníaco. Aslan lhe disse que era melhor não tirá-la. A lança do destino foi criada especificamente para conter uma divindade. Daisung parou de sacar sua lança, mas em vez disso pegou sua espada e correu para a frente. Aslan desviou sem esforço do golpe do garoto, movendo-se com uma velocidade estonteante, incomum aos humanos. Quando a espada se moveu para atacá-lo novamente, o homem agarrou a lâmina com 2 dedos, parando-a. Daisung cerrou os dentes e perguntou o que ele era, seus olhos brilhando com uma fraca luz roxa. A luz envolveu o corpo de Aslan, e em seu lugar estava Brakel, ainda segurando a espada do garoto entre os dedos. Daisung franziu a testa e olhou para ela, perguntando se ela era um anjo ou não. Brakel não respondeu a isso, mas apenas disse que havia prolongado a vida de sua estrela, mas que em breve um novo colosso traria destruição. Seu corpo começou a se dissolver em fumaça, e ela sorriu e disse a ele para continuar com seu papel dali em diante. Seu corpo se dissolveu completamente no ar, e a última coisa que ela ouviu foi uma voz dizendo que ela esperava que tudo ficasse bem com ele até se encontrarem novamente. Daisung xingou baixinho,
Mas depois de se afastar da reunião, percebeu que a lança em seu peito não estava mais lá, assim como a dor. Soyeon, Choyeon e Dong emergiram da poeira do colosso caído direto na direção do cara. Corando e mordendo a ponta do dedo, Soyeon perguntou ao rapaz o que ele fazia com elas. Seo-dong disse que eles ficaram paralisados de repente e perguntou onde era o local de treinamento deles. E Choyeon disse que eles deviam estar no meio de um treinamento terrível. Daesung não respondeu, mas apenas coçou o queixo, pensativo, pensando que eles estavam aparentemente perdendo a cabeça quando se tornaram apóstolos. O menino bateu palmas para chamar a atenção deles e silenciá-los, e disse que era uma longa história, então ele contaria quando eles retornassem. Mas então Choyeon abriu os olhos e apontou para algo atrás de Han Daesung com os dedos, dizendo que havia algo ali. Enquanto isso, havia um silêncio mortal na cidade, porque havia principalmente monstros vagando pelas ruas. Os caçadores começaram a curar os feridos usando feitiços, fazendo com que flashes verdes brilhantes brilhassem. As pessoas estavam sentadas exaustas no chão, amontoadas em pequenos grupos. O homem e a mulher se curvaram diante de Karin, que curou seus ferimentos. Houve um som alto e um portal vermelho apareceu perto da multidão, o que imediatamente atraiu atenção. Temendo que monstros surgissem novamente, as pessoas se levantaram e começaram a recuar. Karin caminhou calmamente pela multidão, acalmando as pessoas e dizendo que elas não eram monstros. Yeon se virou para o portal, perguntando se eles tinham conseguido derrotar o monstro. Tetsuka chamou Daesung. Han Daesung, Seo-dong, Ryu Suyeon e Shin Cho-yeon emergiram do portal e foram recebidos pelos aplausos da multidão. Olhando ao redor, Daesung pensou que eles tinham parado a destruição por um tempo. Antes de retornar à cidade, Daesung decidiu dar uma olhada no estranho objeto que apareceu atrás dele, que acabou sendo um livro. Daesung percebeu que era um livro sobre magia dimensional e perguntou por que o livro se chamava Panteão. Um ponto de interrogação apareceu, perguntando se ele queria usar este livro para: primeiro, criar uma esfera dimensional a partir de outra nebulosa, o que requer uma oferenda. Segundo, criar uma variável de tempo presente, teletransportar uma pessoa separada, o que requer a vida do conjurador. Daesung disse que entendia o que era o primeiro, mas não tanto o que era o segundo. Uma placa apareceu na frente dos rapazes, na qual havia letras e símbolos incompreensíveis. As letras formavam palavras sobre a existência de uma variável. Quando o menino perguntou o que aquilo significava, o livro, que ainda estava suspenso no ar, de repente brilhou com uma luz forte e se abriu. Uma língua vermelha, longa e enorme, de repente saiu do livro e voou rapidamente em direção ao sujeito. Antes que Daesung pudesse reagir ou entender qualquer coisa, a língua já estava enrolada em seu pulso. Uma voz soou. O livro estava perguntando ao sujeito se ele era o novo dono. Depois de toda essa guerra apocalíptica, 3 anos se passaram, 3 anos calmos, em algum lugar da América, como num leilão. Um leilão estava acontecendo. Pessoas de terno e vestido tomaram seus lugares no salão, e o anfitrião anunciou que o leilão e o sorteio da esfera do portal estavam começando. O homem disse que eles começariam com orbes de classe C que poderiam gerar 10 portais para monstros, e apenas clãs pequenos e médios poderiam participar do leilão. Em seguida, o apresentador colocou a mão na caixa preta e começou a sacudi-la. Depois de alguns segundos, ele tirou uma das esferas, na qual estava escrito o nome do clã que ganhou a esfera. Após abrir a esfera, o anfitrião leu o nome do clã e parabenizou o clã Country pela vitória. O lustre no teto da sala elegantemente decorada de repente brilhou intensamente, de forma anormalmente intensa. Ninguém presente percebeu a mudança, então o anfitrião anunciou com um sorriso que eles continuariam o sorteio. À medida que as luzes da sala ficavam ainda mais brilhantes, as pessoas finalmente começaram a prestar atenção e a olhar para o teto. Luzes vermelhas começaram a brilhar nas paredes. Um alarme soou e um trabalhador correu para a sala e relatou que o depósito de esferas havia sido roubado. Vários guardas imediatamente se reuniram e correram para o cofre. Junto com o apresentador, eles descobriram que 2 guardas estavam inconscientes e as portas do cofre estavam abertas.
Não havia sinais de arrombamento no cofre, mas parecia que alguém havia conseguido abri-lo. O anfitrião virou-se para o segurança e disse-lhe para se apressar e relatar isso ao presidente Song Chang-ho. Enquanto isso, no shopping onde Jisoo estava agora, as luzes também estavam estranhamente brilhantes. Jisoo levantou os olhos do celular quando percebeu que alguém se aproximava dela. Olhando para a pessoa, ela percebeu que era So-yeon. Ela estava usando um vestidinho preto. Jisoo riu e perguntou por que ela se esforçou tanto hoje. Enrolando uma mecha de cabelo no dedo, So-yeon respondeu timidamente que estava tendo dificuldade em lidar com o portão. Então hoje ela precisava aliviar o estresse. Jisoo riu e perguntou se ela estava arrumada para a ocasião e conheceu Han Dae-sung, ao que a garota gritou que não era bem assim. Jisoo percebeu que ela estava pedindo para ela insistir mais, e quando So-yeon corou ainda mais, ela perguntou se ela estava realmente interessada nele. So-yeon assentiu e disse que não sabia o que era, mas que começou há cerca de 3 anos. Foi quando ela sentiu que havia uma forte conexão entre eles. Ao ouvir isso, Jisoo gritou em choque, perguntando novamente sobre os 3 anos, e então exclamou que decidiu que já tinham feito compras o suficiente e iriam para Han Dae-sung agora mesmo. Enquanto isso, Chanyo chegou a um prédio alto no centro de Seul. Depois de passar pela segurança, ele entrou em um dos apartamentos deste edifício alto. Olhando ao redor, ele percebeu que havia várias garrafas vazias de álcool na mesa. E no sofá, Han Dae-sung dormia pacificamente. A chegada do convidado não o acordou em nada. Chanyo estendeu a mão para sacudir o garoto para acordá-lo, mas antes que pudesse tocá-lo, Dae-sung agarrou seu pulso. Soltando a mão do rapaz, Dae-sung sentou-se no sofá, sem perceber imediatamente que o presidente estava na sua frente. Assim que percebeu quem estava parado na sua frente, Dae-sung imediatamente relaxou e caiu de costas no sofá. Chang-ho disse que há agitação no lado norte-americano. Alguém roubou todas as esferas do estoque da casa de leilões norte-americana. Ao ouvir isso, Dae-sung imediatamente se levantou e perguntou seriamente quantas esferas eles tinham vendido para a América do Norte. Ao que o presidente respondeu que eles tinham vendido 7 esferas classe S, 20 esferas classe A e 40 esferas classe C. Dae-sung perguntou irritado sobre as 7 esferas de classe S que foram vendidas. Em resposta ao que Chang-ho disse a ele para lembrar do que a torre de garganta DS era feita, Han não discutiu mais. E então o presidente perguntou o que ele achava, porque ele achava que tudo finalmente tinha melhorado. Mas então outra reviravolta aconteceu. Dae-sung não respondeu e exclamou que ainda o culparia por vender aquelas esferas. Chang-ho, em resposta, exclamou que ele mesmo lhe disse para vendê-las. Dae-sung disse que, em qualquer caso, eles deveriam descobrir quem pegou as esferas antes que se metessem em problemas. Chang-ho perguntou se ele poderia descobrir quem as pegou. Levantando-se do sofá, o rapaz respondeu que era caro, mas que havia maneiras de descobrir. O som da porta da frente soou. Chang-ho se virou e perguntou quem havia chegado. Jisoo entrou na sala e percebeu que o presidente também estava lá, e So-yeon a seguiu. Jisoo agarrou-se a Chanyo, apertando sua mão, e disse que não o via há vários dias. E lá estava ele, em resposta ao que o homem disse que seria melhor ela ir embora pelo resto do dia. Ao perceber a cena, Dae-sung perguntou irritado o que ela estava fazendo. A garota respondeu que na verdade estava namorando Chanyo, cruzando os braços sobre o peito. Dae-sung perguntou novamente, e a garota perguntou se ele sabia o quanto um não namorado se importava com ele. Com os olhos brilhando em vermelho, Kang perguntou ao presidente por que ele não havia lhe contado nada, ao que ele gritou ansiosamente que eles ainda não tinham se conhecido. So-yeon interveio na conversa, chamando timidamente Dae-sung pelo nome. Ao ouvir uma voz familiar, Dae-sung olhou para a garota e começou a suar frio. So-yeon continuou a desviar o olhar e disse que Jisoo queria ligar para ele de agora em diante. Jisoo se aproximou do rapaz e disse que So-yeon disse que gostava dele e perguntou o que ele achava disso. Dae-sung perguntou novamente com a voz estupefata, quando de repente ouviu-se o som de vidro quebrando. Todos os presentes imediatamente viraram a cabeça na direção do som, e o silêncio caiu na sala.
Virando-se, eles notaram que era Choi-Yon. Ela se encolheu diante dos olhares e pediu desculpas. Jisoo exclamou, perguntando por que Choi-Yon estava ali. Dae-sung pensou que eles poderiam vê-lo a qualquer momento se entrassem. Havia uma relação de causa e efeito entre as pessoas e outro tópico. Olhando ao redor, ele percebeu que Jisoo e Chanyu estavam conectados por um fio rosa. Virando a cabeça, ele viu que um fio vermelho saía dele, conectando-o a Soen. Olhando para Choi-Yon, Soyeon pensou que ela tinha sentimentos por Dae-sung. Choen percebeu a mesma coisa sobre Soen. E depois de olhar o fio novamente, Dae-sung percebeu que o fio vermelho não conectava apenas ele e Soyeon, mas também levava até Choi-Yon. Ele achava que o fio da causalidade, que havia se fortalecido após o apocalipse, havia afetado seus sentimentos. Chanyu de repente deu um passo à frente e disse que, embora Jisoo tenha falado precipitadamente, ele realmente queria sair com ela. Dae-sung deu um tapinha na cabeça e disse que não gostava muito e que achava que seria melhor assim, já que não tinha alternativa melhor que Chang-ho. Chamando o presidente pelo nome completo, ele perguntou seriamente se ele poderia cuidar dela. Chanyu não disse nada, apenas assentiu confiantemente, e então Dae-sung disse que permitiria que eles namorassem. Jisoo alegremente se agarrou ao seu novo namorado, perguntando se ele realmente permitia isso. Choen, observando tudo isso, só pensou que precisava parar com esse fluxo de bobagens. Ela caminhou até Jisoo com um sorriso e pegou suas mãos, expressando seus parabéns. Soyeon se aproximou de Jisoo e sussurrou para ela se ela havia esquecido que queria empurrá-la, ao que ela respondeu que nada daria certo ali. Dae-sung acenou com a mão, dizendo para eles irem embora quando já tivessem terminado e deixá-lo fazer seu trabalho. Em algum lugar nas ruas da cidade havia uma mulher. Ela distribuía panfletos, convidando os transeuntes a acreditarem na Mãe Celestial. Porque ela é força e amor. Ela ama a todos. Um dos rapazes que passava perguntou ao amigo se essa era realmente a nova fé, ao que ele respondeu que estava constantemente vendo esses fanáticos. Enquanto isso, uma bola brilhante apareceu acima da estrada por onde muitos carros passavam. Um dos motoristas notou a bola e imediatamente entrou em pânico, sem entender o que era. A bola começou a crescer. Alguém na multidão gritou que aquele era um portão de monstro e que eles precisavam chamar os caçadores imediatamente. Jogando seus folhetos no ar, a mulher da nova fé saiu do meio da multidão. Em meio aos gritos animados da multidão que tentava detê-la, a mulher se aproximou dos médicos. Ela levantou a mão para o portão e começou a rezar para a Mãe Celestial, pedindo que ela fechasse os portões. De repente, o portão começou a diminuir de tamanho. Ao perceberem isso, as pessoas na multidão imediatamente começaram a fazer barulho, não acreditando no que estavam vendo. A mulher continuou a rezar até que os portões desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido, e disse que se eles acreditassem na Mãe Celestial, seriam inundados com bênçãos e graças celestiais. Enquanto a mulher ainda rezava, carros de polícia chegaram ao local na estrada. Naquela época, Dae-sung chegou em algum lugar com uma bolsa cheia de ouro e disse para alguém comê-la. Acontece que ele chegou ao mesmo livro que apareceu 3 anos atrás. O livro estendeu a língua e agarrou o saco de ouro. Dae-sung bagunçou o cabelo e xingou ao perceber que aquele livro era um louco obcecado por ouro. O livro engoliu o ouro junto com a bolsa e perguntou por que o dono anterior não lhe havia dado uma. Quando o livro foi comido, Dae-sung não perguntou para onde foi a esfera que ele fez. As páginas do livro começaram a virar em busca de uma resposta. Finalmente, o livro abriu em uma determinada página e um raio de luz brilhante irrompeu dela. O livro dizia que a esfera perdida estava próxima. A informação sobre a esfera desaparecida chegou à Associação Mundial de Caçadores, a nova sede em Daejeon. A garota disse ao presidente Park que a esfera roubada causou um portal de monstros no país. O homem perguntou por que eles estavam relatando isso somente agora. A garota disse que era completamente inofensivo e que eles ainda estavam investigando o incidente que aconteceu ontem à noite. Puck perguntou sobre os danos e se aconteceu na área de abertura do portão. O assistente respondeu que aconteceu em um local público. Então, o homem perguntou se Han Dae-sung tentou naquele momento.
A menina disse que foi um membro da Igreja da Mãe Celestial, um membro do público, que removeu o portão. O presidente Pak franziu a testa e perguntou sobre esta igreja. Jin Ki-hong perguntou sobre o resultado do teste do diretor Kim. Seu assistente respondeu que seu nome era Kim Ji-hee. Ele tinha 33 anos, sua profissão era professor e tudo estava completamente normal. Ki-hong franziu a testa e se perguntou como ela conseguia fazer aquilo se era uma pessoa comum. O homem disse que apoiaria a cavalaria, mas eles precisavam pesquisar mais sobre a Sociedade da Mãe Celestial. A assistente foi até a sala de medição e agradeceu a Ji-hee pelo seu trabalho duro. A mulher disse a Yeon que rezou à Mãe Celestial para que as bênçãos estivessem com eles. A mulher se afastou e Kim percebeu que ela a chamou pelo nome. Em uma das igrejas da cidade, ouviam-se altas orações, pessoas gritando que os sonhos da Mãe Celestial estavam no céu. O pregador gritou para as crianças que a paz que elas tinham agora era apenas temporária e que, eventualmente, os caçadores levariam tudo o que havia na terra. As pessoas no salão gritaram de volta para ela, levantando os punhos e amaldiçoando os caçadores por causa dos quais viveriam como vermes desprezíveis. O pregador disse que não havia nada com que se preocupar, porque o julgamento celestial cairia sobre eles, e a Mãe Celestial cuidaria deles não apenas enquanto vivessem nesta terra, mas também depois de sua morte. E Yeon, que veio para esse sermão, pensou intensamente que isso estava cada vez mais se assemelhando a um culto. Ji-hee perguntou à mulher se ela sentia alegria celestial, e ela disse que receberia grande poder quando o próximo hino celestial fosse cantado. Em resposta, Yeon sorriu sem jeito para ela. A pregadora tirou o capuz e levantou as mãos, pedindo a todos que se levantassem e cantassem juntos o hino celestial. E Yeon, olhando para o pregador, percebeu que era o oficial de justiça e pensou que teria que relatar isso ao gerente primeiro. Olhando para Ji-hee, a mulher percebeu que ela já havia se levantado e começado a cantar o hino, com os olhos brilhando com uma luz forte. De repente, de algum lugar ao lado, a Yeon recebeu um golpe no pescoço, fazendo-a perder a consciência imediatamente. Os fanáticos cercaram a mulher sem desviar o olhar do hino e a encararam com olhares gananciosos. O hino ficou cada vez mais alto e mais pessoas se aproximaram da mulher inconsciente. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Yeon quando ela os abriu ligeiramente, e alguém lhe disse para abrir a boca para aceitar a semente celestial. E quando ela abrisse os olhos, ela sentiria o poder de um novo espírito. Depois de um tempo, Yeon arregalou os olhos e deu um grito alto. Ao abrir os olhos, ela percebeu que estava em um carro. O motorista perguntou se ela estava bem, e Yeon respondeu perguntando por que ela estava ali. A mulher respondeu que havia dito no trabalho que não estava se sentindo bem. Yeon esfregou a cabeça pensativamente e não conseguia se lembrar de ter dito algo assim. Deixando de lado suas dúvidas, ela resolutamente enfiou a mão no bolso do casaco. Pegando o telefone, ela ligou para o diretor Kim e disse que viu So Eun-mi na companhia da Mãe Celestial. Ki-hong perguntou novamente se ela realmente tinha visto o oficial de justiça. Enquanto isso, um animador chegou ao espaço compartilhado de Romang e começou a fazer ginástica com as crianças. As crianças receberam alegremente o gato de pelúcia, aproveitando a ginástica. Seo-dong ficou do lado de fora das portas do salão e observou as crianças se aquecendo. Um trabalhador aproximou-se dele por trás e perguntou para onde ele tinha ido. Rindo, o homem disse a ela que tinha vindo para ver como eles estavam lidando com a nova turma. A mulher lhe disse que graças a ele, eles tinham um prédio e um jardim de infância tão bonitos. Dong se perguntou quanto dinheiro Han Dae-sung pagou para construir uma casa dessas. Todas as crianças, como uma só, repetiram os movimentos do gato de pelúcia. Sorrindo, o trabalhador disse que depois do apocalipse, todos os prédios foram destruídos, muitas crianças perderam seus pais. Seo-dong perguntou se ela sabia por que o diretor Han Dae-sung estava ligando para ele. E então ele disse que tinha esquecido completamente que deveria jantar com o diretor Cho. Ele foi embora, dizendo à mulher que era hora de ir. Por fim, ele disse a ela que eles não precisavam mais se preocupar com os portões dos monstros. Ele sorriu e disse que o mundo estava realmente melhorando.
Em algum lugar nas montanhas rochosas dos Estados Unidos, em uma base secreta de Darkseid, pessoas estavam escondidas. Um homem com uma cicatriz na testa perguntou se a esfera havia sido enviada. O homem sentado à sua direita respondeu que ela havia sido enviada para a Coreia com Aurora. O outro homem disse que era irônico que aqueles que comeram sua carne para obter a imortalidade estivessem mortos, enquanto você, que o usou como reserva, estava vivo. O homem com cicatrizes disse que eles não eram mais os favoritos de Han Dae-sung, mas deveriam continuar sua expansão na escuridão. O homem sentado à sua direita disse que se a Mãe de Deus pôde criar pessoas que pudessem fechar e abrir seus irmãos à vontade, como poderiam fazer isso quando Hong-se não estava mais lá? O homem da esquerda disse que eles devem ter atraído outras criaturas espaciais ou as estavam usando como lacaios. O homem com a cicatriz disse que eles teriam que usar esses bastardos fanáticos com moderação e que precisavam continuar a apoiá-los com ciborgues. Ele disse que se pudessem usá-los para enfraquecer o poder de uma das grandes casas, eles teriam algo para fazer. Um carro entrou em alta velocidade no centro lógico da empresa O. Depois de dirigir pelo centro por um tempo, o carro parou em frente a um prédio com portões. Seo-dong saiu do carro, percebendo que o supercarro era incrivelmente rápido, e Cho-han perguntou ao amigo se ele realmente estava pedindo para ele lhe pagar uma refeição e depois pegar um táxi. Dong perguntou por que os dois não terminaram ali rapidamente e foram embora. Han Dae-sung se aproximou deles por trás e cumprimentou Han, dizendo que eles não se viam há muito tempo. Seo-dong perguntou por que o homem mais forte do mundo os chamou aqui. Cho-han perguntou se ele realmente o chamou. O mesmo livro mágico apareceu diante dos homens, farfalhando suas páginas. Sob os olhares questionadores dos homens, ela começou a brilhar com uma luz forte. Kan, olhando para aquilo, perguntou-se se aquele era um equipamento novo. O livro dizia a Dae-sung que a esfera estava logo à frente. Sem pensar mais, Dae-sung estendeu a mão para a frente, juntando o vento na palma. No momento seguinte, a porta explodiu. Os homens entraram. Seo-dong perguntou se eles deveriam ter entrado secretamente. Cho-han disse a Dae-sung que ele deveria mostrar seu equipamento mais tarde. E Han Dae-sung disse a eles que deveriam terminar rapidamente e ir comer. Havia uma caixa no meio da sala que Dong notou imediatamente. Ele perguntou se era isso que eles deveriam encontrar. Levantando-se, Kan disse que era verdade, mas primeiro eles precisavam lidar com a emboscada. Dae-sung franziu a testa e percebeu que não havia relação de causa e efeito entre eles. Dong bateu o punho na palma da mão, fazendo um raio brilhar, e disse que era bom estar se sentindo melhor porque precisaria se alongar hoje. Ciborgues começaram a emergir de trás das prateleiras, brilhando com luzes azuis. Tirando os chicotes, Cho-han disse que eles poderiam ser um bom teste para a nova arma. Sem dizer mais nada, Dong avançou, cortando os braços e cabeças dos ciborgues. Observando a falta de sangue, So-dong percebeu que não eram pessoas. Kan também destruiu vários ciborgues com seus chicotes. Uma mulher saltou das prateleiras superiores, com o rosto coberto por uma máscara. Ela pousou exatamente na caixa que estava no meio da sala. Ela estendeu a mão para o lado e fez com que partes do robô destruído subissem no ar. Essas partes grudavam em seu corpo como uma armadura, e ela disse, virando-se para Han Dae-sung, que sabia que ele viria. Dae-sung não respondeu, mas apenas se perguntou se ela guardava algum rancor. A mulher gritou que era hora de ele se vingar. Ela se lembra de acordar deitada em uma cama macia. Darren Anderson estava sentado ao lado dela na cama, lendo um livro, chamando-a de Mimi, e disse que ainda era de manhã. Ela perguntou a ele sobre quando ele acordou. O homem acariciou seus cabelos e respondeu que precisava pensar em algo, então acordou cedo. A mulher pulou e disse entusiasticamente que destruiria qualquer obstáculo em seu caminho. Darren apenas riu e disse que ela era confiável. Mas então a lembrança de Han Dae-sung enfiando a espada em seu estômago passou pela sua mente. Mimi gritou de medo, com lágrimas escorrendo dos seus olhos. As partes do corpo dela brilhavam intensamente, prontas para serem usadas. O primeiro a reagir foi So-dong, que pulou e correu para atacar, gritando que não permitiria que ela fizesse o mal.
Mimi não recuou e também avançou contra ele com os punhos. Seodong recebeu o golpe e voou para trás com um som alto, atingindo o chão. Cho-han se virou surpreso na direção em que seu companheiro havia voado. Mas ele não hesitou e também correu para o ataque enquanto a mulher ainda estava sentada na caixa. Chegando mais perto, Khan balançou os braços e atacou com seus chicotes. Mas seus chicotes não atingiram o alvo, pois seu oponente conseguiu pular. Ela voou rapidamente e pousou bem nos ombros de Khan. Levantando a mão novamente para atacar, ela gritou que destruiria tudo que estivesse em seu caminho e interferisse. Mas então Han Dae-sung apareceu ao lado dela. Mimi imediatamente o notou e mudou a direção do golpe. Dae-sung enfrentou o punho com suas próprias mãos. Após o ataque, a mulher correu para recuar e pulou dos ombros de Khan. Dae-sung perguntou quem ela era e o que ela tinha contra ele. A mulher, com os olhos brilhando, não respondeu, mas apenas observou que ataques físicos realmente não funcionavam com ele. Ela pegou um pequeno controle remoto e apertou um botão. A caixa que estava no meio da sala tremeu de forma suspeita. Os olhos de Han Dae-sung se arregalaram, percebendo imediatamente que era aquela mesma esfera. Mimi gritou para ele que eles se encontrariam novamente. Cuidando da mulher, Han Dae-sung ordenou que não a encontrassem. Obedecendo à ordem, a massa negra com olhos falsos a seguiu. E no momento seguinte, as paredes da sala começaram a ruir. Han Dae-sung conseguiu tirar Cho-han de lá e perguntou se ele estava bem, ao que ele respondeu que estava tudo bem. Olhando ao redor da sala, ele percebeu que havia algum tipo de forte energia mágica ali. Enquanto isso, a esfera cresceu até tamanhos enormes, destruindo tudo ao seu redor. Seodong, que havia acordado, gritou com raiva, perguntando para onde aquela vadia de ferro estava indo. Mas Han Dae-sung disse para ele ir mais devagar. Cho-han percebeu que esta não era uma fenda comum. O livro que apareceu novamente diante dos homens dizia que era uma mudança espacial. Han Dae-sung perguntou novamente. E Cho-han disse que se você entrar em uma mudança espacial, você acabará em um lugar desconhecido. É melhor ficar longe dele. Ele perguntou sobre o quão grande ele costuma ser. O livro respondeu que normalmente era do tamanho de uma cidade pequena ou de uma vila grande, mas esta era muito maior. Han percebeu que havia um complexo residencial num raio de 15 quilômetros. Pessoas poderiam se machucar. Dae-sung perguntou se não havia como se livrar dessa mudança espacial. O livro respondeu que isso poderia ser feito usando seu poder divino, mas estava impresso em seu peito por uma lança, e Dae-sung apenas sorriu. O homem correu em direção aos gritos de seus companheiros. Ele parou pouco antes da mudança, sua espada aparecendo em sua mão. Seus olhos brilharam intensamente e relâmpagos brilharam ao redor dele enquanto ele libertava o demônio. A lança divina apareceu novamente em seu peito. O homem se curvou de dor. Um aviso apareceu de que a libertação do demônio deveria ser interrompida imediatamente. O corpo demoníaco estava recebendo um golpe sério. Mas Han Dae-sung não prestou atenção a essas notificações e continuou teimosamente a libertar o demônio. Finalmente, ele brandiu sua espada, cortando a esfera. A esfera sucumbiu ao golpe e foi dividida em duas metades. Após receber danos, a esfera se dissolveu no espaço como fumaça escura. Han Dae-sung agarrou o peito e disse que iria rasgar aquela maldita mariposa. E então ele perdeu a consciência e caiu no chão. Ele acordou algum tempo depois. Já na cama, a luz no quarto estava forte. Uma voz familiar foi ouvida ao lado. Era Soen, que perguntou se ele estava acordado. Sentado na cama, Dae-sung olhou debaixo do cobertor e perguntou por que ele estava nu. A menina respondeu que havia enxugado o corpo dele com uma toalha e que os médicos disseram que ele estava saudável, mas que estava sem dar à luz há 3 dias. Soen continuou limpando o corpo do homem quando Choen entrou na sala. Percebendo isso, Choen franziu a testa e perguntou à garota o que ela estava fazendo. Soyeon não respondeu, apenas notou discretamente que já havia chegado e então disse que Jisoo pediu para ela cuidar de Dae-sung. Choen correu até a garota e agarrou seu pulso, afastando sua mão do rapaz. Soen ficou um pouco irritada e percebeu que a deputada Shin havia se tornado completamente insolente,
já que ela ousou contradizê-la. Choen se opôs, dizendo que a comandante estava infeliz e que ela ainda estava em menor posição. Daesung se levantou da cama e ameaçou que eles parassem, pois ele já tinha que trabalhar. Soen disse a ele que não podia porque ainda tinha a lança amaldiçoada dentro dele, e, portanto, não podia usar seus poderes, e ela disse a ele para lhe dizer o que precisava ser feito. Surpreso, Daesung perguntou à garota se ela realmente conseguia vê-lo. Ela respondeu que, claro, ela vê, porque habilidades não estão relacionadas a maldições. Choen, que não entendia nada, perguntou sobre o que eles estavam falando, que tipo de lança maldita era aquela. Sentado na cama, o homem contou à garota como recebeu a lança que sela seus poderes. Animado, Choen perguntou se havia alguma maneira de se livrar dele, ao que o homem respondeu que eles estavam tentando há 3 anos, mas sem sucesso. De repente, Soen disse que teve uma ideia. Olhando para a garota, Daesung pensou que suas habilidades estavam relacionadas a maldições, o que significava que havia uma chance. Soen, sem esperar por uma resposta, aproximou-se do rapaz e disse-lhe para continuar mais um pouco. E então ela pressionou seus lábios nos lábios do cara. Choen imediatamente ficou alarmado e perguntou o que ela estava fazendo. Uma Soyeon alegre se afastou, exclamando que estava envergonhada porque era seu primeiro beijo. Um Daesung irritado perguntou se ela já estava cansada de viver. Mas então Choen percebeu que uma lança surgiu do peito do comandante. Olhando para baixo, Daesung conseguia ver a lança saindo do seu peito. Uma notificação apareceu informando que a ativação da lança sagrada havia sido acionada e o selo havia sido removido, e a lança desapareceu em uma névoa escura. Sem entender por que isso funcionava, Daesung começou a empurrar Soyeon, que alegremente estendeu a mão para ele. Choen estava prestes a se virar para o comandante quando, de repente, uma mancha escura apareceu atrás deles. Acontece que era o mesmo monstro que Daesung enviou atrás de Mimi. Em frente ao prédio da comunidade da Mãe Celestial, ouviam-se altos gritos de pessoas pedindo para passar ou para devolver seus filhos ou parentes. Os guardas parados na entrada disseram irritados à multidão que era hora de oração e que eles deveriam ir no dia seguinte. Pessoas na multidão choravam. Um homem gritou que não via a filha há 1 mês, que só pedia para vê-la e que ela ainda estava na escola. Outro guarda disse que a comunidade dele só pode ser acessada por vontade própria, e eles têm documentos autenticados, então devem vir amanhã. Uma voz surgiu atrás deles, pedindo aos guardas que os deixassem passar. Foi Ji-hee quem disse que se eles vissem o quão felizes seus filhos estavam sob a proteção da Mãe Celestial, eles se acalmariam imediatamente. Que mulher, em resposta a isso, gritou para a multidão que ninguém deveria entrar ali, porque daqueles que entraram, ninguém retornou. Ji-hee apenas sorriu e disse que todos em sua comunidade vieram aqui por livre e espontânea vontade. O homem surgiu da multidão, gritando que eles precisavam levá-lo até sua filha. Ele precisava ter certeza de que ela estava bem. Ji-hee se virou e disse a todos que queriam entrar para segui-la. Várias pessoas da multidão decidiram entrar e seguiram a mulher pelos corredores escuros. Ji-hee parou em uma das portas e, acenando com a mão, disse às pessoas que elas deveriam ir até lá. Um homem saiu da multidão e estendeu a mão para a maçaneta da porta da sala de oração. Abrindo a porta e olhando para dentro, ele viu muitos meninos gritando orações, às vezes com lágrimas nos olhos. Essa visão assustou o homem e ele perguntou o que era. Entre todos os rapazes, ele notou uma garota que estava de pé, e seu corpo estava iluminado por uma luz brilhante, e todos ao redor gritavam sobre o batismo da Mãe Celestial. Ao entrar na sala, Ji-hee bateu palmas e pediu a todos que parabenizassem sua irmã por receber a bênção do céu, e imediatamente ecoaram altos parabéns. O homem reconheceu a menina como sua filha e começou a gritar seu nome em voz alta para atrair sua atenção. Mas a garota pareceu não ouvi-lo. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto, enquanto seu corpo começou a se dissolver com a luz brilhante. Agarrando Ji-hee pelo colarinho, o homem perguntou para onde estavam levando sua filha. Enquanto isso, o corpo da menina desapareceu completamente, deixando para trás apenas suas roupas. O homem, com lágrimas nos olhos, correu para o local onde sua filha estava apenas 1 segundo antes.
O homem se encolheu no chão, agarrando as roupas da filha, e Zihê disse com um sorriso que ela havia ascendido ao céu graças ao batismo da Mãe Celestial. Não aguentando mais, o homem gritou alto, dizendo a eles, os sectários, para ficarem calados. Ele se levantou de um salto e agarrou a mulher pelo colarinho novamente, gritando para que ela lhe devolvesse a filha. Mas então um choque elétrico passou pelo corpo do homem e seus olhos reviraram. Um dos guardas conseguiu se aproximar dele e atordoá-lo usando um taser. Um Yeon saiu de trás do guarda e disse que o levariam ao confessionário. O homem estava fazendo barulho quando o guarda o pegou e o levou para longe da sala de oração. Zihê disse que sentia muito, mas que logo entenderia o alívio que era encontrar uma família celestial. Enquanto isso, em algum lugar no meio da grama verde brilhante, havia algumas ruínas, e uma bola brilhando com uma luz forte pairava no ar. No meio dessa paisagem incrível, apareceu o corpo daquela mesma menina. Cobrindo o corpo com as mãos, ela olhou ao redor, sem entender onde estava. Braquel apareceu ao lado dela e disse com um sorriso suave que tinha vindo até ela. Exibindo seus dentes afiados, ela disse com um sorriso malicioso que era hora de se livrar de sua casca mortal. Com um estalar de dedos, ela cortou a cabeça da pobre garota. Uma fonte de sangue jorrou do pescoço da garota, e Braquel estendeu um copo, coletando o sangue nele. Levando o copo ao rosto, ela disse que ele se tornaria um elixir para uma alma pura. Com este cálice de ouro, ela se aproximou do homem cujo corpo estava amarrado com correntes de ouro à pedra. Acontece que era Aslan, e em seu peito o coração do colosso que havia sido derrotado 3 anos atrás batia de forma irregular. Braquel perguntou ao homem por que ele ainda não queria aceitar o coração do titã. Aslan respondeu fracamente, dizendo que já havia lhe dito que não queria se tornar um monstro. Perguntou se ela não entendia a linguagem humana. Braquel perguntou se ele estava se recusando a fazer parte do plano que estava destinado a ele. Asas negras cobertas com muitos olhos amarelos apareceram atrás de suas costas. As asas bloqueavam a luz nas laterais, os olhos brilhavam em vermelho, o que tornava o homem incapaz de desobedecer. Braquel levou o copo aos lábios, dizendo que isso o ajudaria a se tornar um deus. À medida que Aslan bebia o sangue aos poucos, seu coração começou a bater um pouco mais rápido em seu peito. Retornando à consciência, Aslan perguntou ao anjo, com os dentes cerrados, o que ela havia lhe dado. Braquel não lhe respondeu, mas apenas disse que quando ele se tornasse um deus, a dor se transformaria em prazer. O homem gritou alto, dizendo que iria matá-la e despedaçá-la. Braquel não prestou mais atenção no homem, apesar de ele continuar gritando estridentemente, e não foi a luz roxa no céu que atraiu sua atenção, ela percebeu que o selo havia sido removido. Enquanto isso, Daesung descobriu que a lança desapareceu de seu peito graças à habilidade Beijo Demoníaco, que cura completamente quaisquer ferimentos e doenças. Ele pensou que não usaria essa habilidade, mesmo que fosse muito útil. O livro parabenizou sua dona pelo retorno de seu poder. Daesung perguntou por que ela havia se tornado tão educada. O livro respondeu que estava programado para mudar seu comportamento dependendo do status do dono. Agora ele era digno de possuí-lo. Daesung perguntou se isso significava que ele poderia usá-lo sem restrições, ao que o livro respondeu que ele poderia usar todas as habilidades descritas no livro gastando seu poder divino. O homem então lhe disse para levá-lo até aqueles bastardos, ao que o livro se desculpou e disse que precisava de um portal para abrir um portal para o mundo celestial. Mordendo o lábio em frustração, o homem exclamou que então ela era inútil. O livro dizia que não era possível abrir o portal, mas parece que aquele com a chave acabou de chegar à Terra. Surpreso com a notícia, Daesung perguntou novamente. Enquanto isso, Mimi chegou ao prédio da comunidade da Mãe Celestial e disse que precisava de mais poder. Zihê abriu a porta silenciosamente e entrou no quarto. Aproximando-se da mulher, ela lhe disse que eles tinham um novo escolhido hoje, ao que Mimi respondeu que isso era ótimo e que eles estavam planejando abrir mais portões, então precisavam continuar pregando. Percebendo o olhar estranho nos olhos da mulher, Mimi perguntou o que estava acontecendo.
Ji-Hye perguntou a ela quantos mais escolhidos seriam necessários para trazer de volta aqueles que eles perderam na Guerra do Fim do Mundo, 3 anos atrás. Mimi não respondeu, olhando de soslaio para a mulher. Ela lhe disse que também havia perdido um ente querido nesta guerra e que eles definitivamente teriam seus entes queridos de volta. Ela lhe disse que a Mãe Celestial havia prometido isso a eles, ao que Ji-Hye respondeu que acreditava nisso, que acreditava na Mãe Celestial. De repente, uma luz forte brilhou no quarto e os olhos de Mimi brilharam. Uma luz brilhante brilhou acima de sua cabeça e ela caiu fracamente. A voz de Mimi mudou. Braquel, que a possuía, disse que o selo havia se quebrado prematuramente e que seu poder precisava ser selado novamente. Quando Ji-Hye percebeu o que estava acontecendo, lágrimas imediatamente começaram a escorrer de seus olhos e ela cobriu a boca. Caindo no chão em reverência, a mulher orou para que a Mãe Celestial devolvesse seu filho. Braquel colocou a mão na cabeça e disse que ainda não era a hora. Ela disse que poderia deixá-la vê-lo em seus sonhos, e o corpo de Ji-Hye caiu no chão. Braquel percebeu que parecia que Dae-sung já estava caminhando em sua direção. Olhando ao redor do prédio comunitário, Dae-sung perguntou se as criaturas celestiais estavam no mesmo lugar que o fantasma. O homem franziu a testa e disse que era hora de pegar mariposas. Mas então, antes que ele pudesse entrar no prédio, uma névoa espessa escondeu tudo ao redor. Ouvindo um som vindo do lado, Dae-sung imediatamente voltou sua atenção naquela direção. Num instante, ele conseguiu sacar sua espada e se defender do ataque. Uma luz brilhante brilhou em sua mão e o homem ordenou que seus servos se levantassem. Rasgando o chão, os mortos-vivos começaram a subir. Percebendo a névoa espessa ao redor deles, os mortos-vivos começaram a olhar ao redor, confusos. Flashes brilhantes de golpes de espada atravessaram a neblina, alcançando os mortos-vivos. Percebendo de onde vinham os golpes, Dae-sung imediatamente correu para onde encontrou Braquel no corpo de Mimi. Franzindo a testa, Dae-sung perguntou se ela a havia possuído dessa vez. Chamando o menino de criança tola, ela lhe disse que ele havia removido o selo muito cedo, mas que esse parecia ser seu destino, e ela lhe disse que eles tirariam sua cabeça e a selariam, para que ele não tivesse que resistir. Mas Dae-sung decidiu resistir e brandiu sua espada furiosamente. Seus olhos brilharam com uma luz forte, e ele decidiu aproveitar a mudança de local. O homem balançou sua espada e o local ao redor dele começou a mudar. O céu ficou laranja e picos de pedra apareceram ao seu redor. Braquel apenas riu e disse que nada aconteceria. E sem dizer uma palavra, o local que Dae-sung quase havia criado começou a desmoronar. Braquel perguntou ao homem por que ele estava protegendo aquele lugar mesmo não sendo humano. Enfurecido, Dae-sung gritou que ela tinha enlouquecido completamente, e ele exclamou que era Han Dae-sung, um homem da Coreia do Sul. Ele enfiou abruptamente a espada no asfalto a seus pés, chamando pelos apóstolos. 3 nuvens de fumaça multicolorida saíram da espada. As nuvens mudaram de forma, e Dong, Choen e Soen apareceram na frente de Dae-sung. Os apóstolos correram para atacar. Braquel levantou sua espada na frente dela, preparando-se para enfrentá-los. Seo Dong pulou, colocando a mão atrás das costas com a palma iluminada por uma luz brilhante. Soen correu atrás de Braquel com a boneca nas mãos. A boneca pulou das mãos da dona e correu para atacar com uma faca. Braquel permaneceu parada no lugar. Apenas abriu os braços e fortes ondas começaram a se espalhar de seu corpo. Com essa onda de choque, os apóstolos imediatamente caíram no chão. Olhando para Dae-sung, Braquel disse que tudo era inútil. Mas Dae-sung usou a técnica de mudança de local novamente, e o céu foi novamente iluminado com luz laranja, e picos negros cresceram nas laterais. Dae-sung riu e disse que o local finalmente mudou completamente. Os apóstolos já estavam de pé atrás dele novamente. Seus olhos brilharam com uma luz roxa, e ele disse que agora era definitivamente o fim para ela. Braquel assumiu sua verdadeira forma angelical e disse que ele estava muito enganado. Asas negras com olhos amarelos apareceram atrás dela. Penas pretas voaram em diferentes direções. E ela disse que mesmo aqui ela pode usar seu poder em todo o seu potencial.
Brakel acenou com a mão, enviando raios mortais de luz para a frente. Daesung não ficou atrás dela, ele também balançou a mão, atacando para frente. O homem estendeu a mão e decidiu usar as algemas da prisão, e uma bola vermelha apareceu em sua palma. As correntes de fogo atingiram as asas de Brakel, que ainda estavam imóveis. Pensando que a havia imobilizado, o homem avançou com a espada na mão para atacar. Ele balançou sua espada para baixo em alta velocidade, com a intenção de usar o sono demoníaco, e as correntes de fogo se espalharam. Usando suas asas do destino, Brakel se protegeu do golpe. Quando as duas grandes forças se encontraram, houve uma enorme explosão. Voando para trás, Daesung não tinha a intenção de parar a luta e avançou novamente a toda velocidade. Decidindo se envolver totalmente na luta, Brakel transformou suas mãos, agora com longas garras. Essas garras se moveram em direção ao homem, perfurando-o completamente. Mas como se viu, não era o verdadeiro Daesung, mas apenas uma figura espiritual com sua aparência. Usando seus poderes, Soyeon conseguiu mover Daesung e substituí-lo por um falso. Tocando seu rosto, que tinha gotas de sangue, Daesung percebeu que ela quase o havia perfurado. Ele agradeceu a garota, dizendo que, caso contrário, teria sido o seu fim. Soen se perguntou se estaria em apuros novamente. Choyeon se aproximou deles e perguntou a Daesung se era um inimigo. Dong perguntou que tipo de explosão foi aquela, e ele disse que quase morreu de medo. Daesung percebeu que todos voltaram a si. Ele disse que explicaria tudo mais tarde, mas que por enquanto eles precisavam bater naquela mulher com todas as suas forças. Brakel disse a todos que era inútil resistir, seu destino era a extinção total. Xingando, Soen e sua boneca mostraram o dedo do meio para o anjo, e a menina gritou que poderia tentar apagá-los da face da terra. Soen se abaixou e bateu a palma da mão no chão, usando a maldição da água nela. O chão sob os pés de Brakel imediatamente ficou pegajoso e começou a puxar suas pernas para dentro. O rosto de Brakel, como sempre, não demonstrou nenhuma emoção, e ela disse que tudo aquilo eram apenas truques patéticos. Mas no momento seguinte, o chão sob os pés do anjo congelou, agarrando-a firmemente. Acontece que Choen decidiu ajudar Soen. Ela cravou suas adagas no chão e usou a prisão das sombras. O gelo ficou ainda maior, com pontas afiadas de gelo perfurando o corpo de Brakel de ponta a ponta. Dong desceu sobre ela de cima, usando seu ataque de trovão. Após desferir o golpe, Dong rapidamente pulou para o lado para avaliar os danos. Estalando a língua, ele notou com irritação que não havia deixado nenhum arranhão nela. Brakel conseguiu se proteger desse golpe em seu casulo de asas. Seu rosto apareceu por trás de suas asas com um sorriso assustador, e ela disse que eles eram tolos e nem sabiam que seu fim havia chegado. Ela cruzou os braços, exclamando que iria destruir todos eles agora. Abrindo os braços, ela novamente liberou uma forte onda de poder que voou direto em direção aos seus oponentes. Todos estavam lutando para ficar de pé devido ao vento causado pelo golpe, e Daesung recebeu uma mensagem de que uma poderosa onda de energia havia sido detectada. Com um estalar de dedos, Daesung decidiu cancelar a convocação dos apóstolos. Choen e Dong desapareceram imediatamente, brilhando como flashes brilhantes pela última vez. Soyeon se virou para Daesung em pânico, sem entender o que estava acontecendo. Mas no momento seguinte, ela também desapareceu em uma pequena nuvem de fumaça. A espada negra de Daesung apareceu em sua mão. Ele sorriu fracamente e disse que eles tinham feito um bom trabalho, mas que de agora em diante era com ele. O homem pulou e correu para atacar seu oponente. Brakel permaneceu imóvel. Uma espada negra imediatamente atingiu seu peito. Sentindo um poder estranho, Brakel franziu a testa, e Daesung começou a usar a técnica proibida do inferno. Brakel olhou ao redor e descobriu que a paisagem anterior havia desaparecido, e agora só havia espaço infinito ao redor. À sua frente, ela viu apenas estrelas e Daesung, que também estava pendurado no espaço à sua frente. Os olhos do homem ficaram vermelhos, e ele disse que não era mais ele quem decidia o destino. Ele gritou que ela estava condenada à morte, cerrou os dentes e abaixou o polegar.
No centro deste pequeno universo, um clarão brilhante surgiu, de onde raios começaram a irromper, prontos para engolir tudo ao redor. Brakel voou para longe do Flash e disse a Daesung que estava absorto nele, que ele nunca sairia. Ela gritou e começou a liberar seu espírito. Seu corpo começou a passar por metamorfose. Logo, o corpo perdeu toda a aparência humana, apenas as asas permaneceram inalteradas. Num clarão brilhante, a verdadeira forma de Brakel apareceu, com olhos por todo o corpo e 3 asas douradas atrás das costas. De repente, ela sentiu a luz tocar seu corpo e puxá-la para frente. Ela gritou que não conseguia escapar. Daesung apareceu atrás dela, prestes a chutá-la, e gritou para que ela morresse logo. Ele bateu o pé nas costas dela, mandando-a ainda mais para dentro da bola brilhante. Arregalando um olho, Brakel gritou desesperadamente que isso não podia estar acontecendo. Ela não entendia por que o destino havia mudado. Mas logo todo o seu corpo foi engolido por aquela luz brilhante. O espaço desapareceu. Daesung retornou ao local onde estava antes, e em uma pequena depressão havia um ovo com um olho e uma asa. Uma placa apareceu na frente de Daesung, perguntando se ele queria absorver a essência divina do anjo de terceira ordem Brakel. Sem pensar muito, o homem decidiu absorvê-lo, e então o ovo brilhou com uma luz forte. Agora ele poderia usar as habilidades do poder celestial. O estoque celestial foi atualizado, o nível de demonização foi aumentado. O livro que apareceu diante de seu dono dizia que ali havia uma chave para os portões celestiais. Acontece que tudo o que restou de Brakel foi uma bola dourada que brilhava com uma luz intensa. Sem pensar 2 vezes, Daesung levou a mão até a bola e apertou-a, quebrando-a. Depois de se estilhaçar em pequenos pedaços, a bola deixou um desenho na mão do sujeito. Uma placa apareceu na frente dele, dizendo que ele havia recebido 3 acessos aos portões celestiais. Daesung, olhando para a placa em sua mão, perguntou ao livro se aquela era realmente a chave celestial. Daesung franziu a testa e se perguntou se deixasse aqueles bastardos em paz, eles atacariam novamente, e perguntou ao livro como poderia chegar ao céu. O livro respondeu que criaria uma esfera para ele que abriria o portão. Uma pequena esfera azul apareceu em pequenas rajadas de ar. O livro dizia ao seu dono que com esta esfera ele poderia abrir o portão a qualquer momento. Daesung, ao ouvir isso, imediatamente se lembrou de sua esfera roubada, da qual ele quase se esqueceu. Enquanto isso, no prédio comunitário, a mãe celestial Jirhe segurava Mimi no colo e implorava para que ela acordasse. Pessoas de terno preto entraram no escritório, com máscaras no rosto. Jirhe perguntou quem eram. As pessoas começaram a vasculhar o escritório. Uma delas exclamou que precisava devolver a esfera rapidamente. Enquanto vasculhava uma das caixas, uma dessas pessoas encontrou uma esfera de portal, a mesma que apareceu na de Daesung. Olhando para Jirhe e Mimi, o líder dessas pessoas disse aos seus subordinados para matá-los. Mas antes que pudessem dar um único passo, ouviu-se um barulho alto e todo o prédio tremeu. A parede foi quebrada e passos silenciosos foram ouvidos em meio à poeira. Era Daesung, que já havia retornado ao prédio comunitário. Olhando para as pessoas de terno com um sorriso assustador, ele lhes disse que não podiam tocar no que pertencia aos outros, com os olhos brilhando em roxo. Os homens de terno ficaram alarmados. Um deles imediatamente estendeu a mão com uma arma, preparando-se para atacá-lo. Em resposta a isso, Daesung gritou para que eles ficassem quietos. Como se obedecesse à ordem do homem, um dos homens de terno caiu no chão, fazendo Jirhe gritar. O resto das pessoas também foram presas ao chão, e 2 esferas de portal voaram em direção a Daesung. Essas 2 pequenas esferas pairavam sobre a palma da mão do homem, e ele disse que agora tinha a esfera de nível S. Olhando para a mulher nos joelhos de Jirhe, ele perguntou se ela era a executora, chamando-a de Seo Eun-ji. Jirhe reconheceu imediatamente o homem à sua frente e disse a ele que Seo Eun-mi era sua representante. Ao ouvi-lo ser corrigido, Daesung assentiu, lembrando-se do nome dela. Uma placa apareceu na frente dele, perguntando se ele queria converter os seguidores do anjo Brakel com o chamado do destino.
Daesung perguntou irritado o que aquela mariposa estava fazendo todo esse tempo. Rangendo os dentes em irritação, ele exclamou que queria remover a hipnose de todos. Dezenas de pessoas sentadas nas salas de oração, todas como se fossem uma só, estremeceram saindo da hipnose. Zihe também se libertou da hipnose, com lágrimas escorrendo dos olhos enquanto perguntava o que havia feito. A Yeon olhou ao redor confusa, sem entender como havia chegado ali, já que ela tinha acabado de sair do trabalho. As meninas imediatamente começaram a chorar e a entrar em pânico, pois não conseguiam entender o que estava acontecendo e onde estavam. A Yeon, em resposta ao pânico, imediatamente pulou e gritou para que todos se acalmassem, e ela é a chefe do departamento da Associação de Caçadores. Changho ligou para Daesung e disse que já sabia de tudo, e Daesung disse que tudo já estava embalado ali e que ele encontrou a esfera do portal roubada. Jongho respondeu dizendo que ouviu dizer que ele havia lutado contra um oponente muito forte. O homem respondeu-lhe que era assim, e que ele já tinha matado esse monstro, e pediu-lhe que lidasse com essa igreja da Mãe Celestial, e que ele seguiria o rastro daqueles que roubaram a esfera do portão. Changho disse a ele que entraria em contato com o diretor Jin e depois iria até o local, e Daesung desligou. E esses mesmos ladrões estavam escondidos na base do lado negro nas montanhas rochosas. De repente, todos os prédios desta base pegaram fogo devido a uma forte explosão. Acontece que Daesung já havia chegado lá e começado a destruir tudo ao redor. Olhando para o livro, ele percebeu que ela havia se tornado mais forte, ao que ela respondeu que era uma grande honra para ela que ele apreciasse sua magia de rastreamento e teletransporte. Os homens conseguiram descer até o porão e não foram feridos pela destruição de sua base. Um deles perguntou se conseguiria trazê-los até ali, ao que o outro respondeu que todas as passagens estavam bloqueadas após a explosão, então ele não conseguiria chegar ali. O homem com a cicatriz no rosto disse que havia mexido com a Mãe Celestial em vão. Não apenas não havia devolvido a esfera, mas também havia caído em uma armadilha. Depois de caminhar pelos corredores escuros, os homens chegaram a uma porta enorme que dava para uma sala. O homem puxou a alavanca e a porta se abriu lentamente, revelando um robô dourado para os homens. Daesung já havia conseguido chegar ao mesmo robô um pouco antes e percebeu que eles haviam escondido algo interessante. O livro dizia que nada poderia se esconder dele neste universo, e dizia que era Gigantes, um golem de batalha criado por um servo do deus da mecânica para lutar contra gigantes. Os homens notaram o sujeito, e um deles perguntou como ele chegou ali. Daesung não reagiu aos homens, ele acenou com a mão e cortou o golem em duas partes. O golem explodiu imediatamente devido ao dano, e suas partes voaram em direções diferentes. O homem com a cicatriz disse que estava ativando uma pequena barreira intransponível. Ele tirou um cubo azul que brilhava com uma luz forte. Uma barreira azul imediatamente se formou ao redor dos homens, cercando-os por todos os lados. O homem disse que isso lhes daria tempo. Daesung, que estava atrás dos homens naquele momento, perguntou que horas eram, e os homens de repente se viraram para olhá-lo. Eles recuaram com gritos assustados. Os olhos de Daesung brilharam com uma luz vermelha intensa, e ele ordenou que todos fossem mortos. Gritos de cortar o coração começaram a ser ouvidos. Sangue voava para todos os lados. O sujeito não conseguia entender como aqueles vermes patéticos ousavam traí-lo. O livro apareceu novamente ao lado de Daesung, e ela perguntou se ele queria voltar para o céu. O rapaz sorriu e disse a ela que ainda não era hora para isso, que primeiro precisava contar algo aos seus companheiros. Depois de algum tempo, Dong já estava sentado na casa da mãe de Daesung. Mastigando sua comida, ele disse a ela que ela tinha cozinhado demais, mas que ele comeria tudo com prazer de qualquer maneira. Ao que a mulher respondeu que seu filho havia dito que eles precisavam reunir todos com urgência, então ela não teve tempo de cozinhar muito. Ela se virou para a garota que estava atrás dela e pediu para Choen se sentar à mesa também, agradecendo por ajudá-la tanto. Corando levemente, Choen sorriu timidamente e disse que não havia nada a te agradecer, já que era uma ninharia, e ela mesma agradeceu à mulher pelo delicioso jantar, ligando para sua mãe.
Jisoo mastigou alegremente a omelete e exclamou que estava simplesmente maravilhosa. A mãe de Daesung comentou que Choyeon a cozinhou. Então ela parece uma noiva maravilhosa, porque ela tem mãos tão douradas. Ao ouvir sobre a noiva, Soen, que também estava sentada à mesa, congelou, com a mão tremendo. Olhando para trás, para sua rival, ela viu que ela ainda estava rindo maliciosamente, e a garota pensou que ela tinha baixado a guarda. Seo-dong perguntou a Daesung, que estava sentado ao seu lado, por que ele havia reunido todos eles hoje. Depois de mastigar a comida, Daesung sorriu e anunciou que deixaria a terra em 3 dias. Um silêncio constrangedor imediatamente caiu sobre a mesa. Todos largaram os talheres e pararam de comer. Shanyo foi o primeiro a falar, perguntando ao garoto o que significava ele deixar a terra. Pegando um pedaço de carne para si, Daesung disse que essas malditas mariposas eram perigosas demais para serem deixadas em paz. Então ele iria para o mundo celestial. Dirigindo-se ao menino carinhosamente, Soen perguntou se ela poderia ir com ele. Franzindo a testa, o rapaz pensou que não conseguiria evitar repreendê-la, porque ela havia arrancado a lança do peito dele, e ele apenas disse que ela não deveria chamá-lo assim. Soyeon não ficou chateada e inventou um apelido para o rapaz, e exclamou que era muito fofo chamá-lo assim. Olhando para a garota com um olhar assassino, Choen se perguntou se ele realmente se deixaria chamar assim. Enquanto mastigavam um pedaço de carne, Daesung exclamou que eles não poderiam ir com ele porque não tinham o direito de entrar. Dong perguntou a ele o que aconteceria se algo acontecesse. Ele observou que se fosse perigoso, ele não poderia chamá-los para lá. Choyeon perguntou se ele estava falando sobre a habilidade de invocação, e Soyeon observou que Daesung poderia retornar a qualquer momento. Daesung não respondeu, mas apenas disse que precisava chegar lá primeiro, e ordenou que protegessem sua casa e toda a Coreia enquanto ele estivesse fora. Changu não conseguiu pensar em mais nada para dizer em resposta, então ele concordou relutantemente. A mãe de Daesung perguntou por que seu filho sempre se envolvia em coisas tão perigosas. Ela perguntou preocupada se ele voltaria são e salvo. Sorrindo, Daesung rapidamente tranquilizou sua mãe, dizendo que prometeu retornar são e salvo, que eles deveriam apenas confiar nele. Assim, o tempo antes do portal se abrir acabou, e um portal brilhante apareceu na frente do sujeito. Olhando para o portal, Daesung disse para abrir o portal para o mundo celestial. O portal imediatamente absorveu o sujeito, e ele voou em alta velocidade pelo espaço infinito. Apareceu uma placa informando que a conexão com o portal estava completa. A reconstrução do corpo com auxílio da energia etérica estava começando. O tempo máximo de permanência no multiverso era de 362 horas. Num clarão brilhante, Daesung voou direto em direção a uma árvore enorme, pousando em suas raízes. Uma placa apareceu informando que uma árvore do mundo havia sido descoberta e que para ganhar forças para entrar no mundo celestial, era preciso contatar o guardião das raízes. Olhando ao redor, Daesung não conseguia acreditar que já havia chegado. Em algum lugar ao lado, ele ouviu uma voz perguntando se ele tinha vindo em busca de iluminação, e o menino imediatamente olhou na direção da voz. O cara percebeu que havia um guarda na entrada, parado na frente dele, com uma porta enorme atrás dele. Olhando para o guarda, Daesung percebeu que era o mesmo padre do inferno que ele havia matado naquela ocasião. O guarda, que tinha uma espada no peito, perguntou ao menino quem ele era e notou que ele não parecia desejar a iluminação. Olhando para o sujeito com órbitas oculares vazias, o guarda percebeu que ele estava respirando em seu mundo natal. Daesung começou a emitir uma aura poderosa que iluminava tudo ao seu redor com sua luz, e ele perguntou se era isso que ele queria dizer. O guarda não pôde deixar de sentir e reconhecer esse poder que apareceu diante dele. O sacerdote do inferno Odi imediatamente se ajoelhou, curvando-se até o chão e cumprimentando o Lorde Demônio. Daesung perguntou a ele como um sacerdote do inferno se tornou um cão de guarda do mundo celestial. Ao que ele respondeu que depois que seu mestre o matou, ele foi levado para o pandemônio, onde foi feito escravo e recebeu a ordem de guardar a árvore do mundo. Olhando para o guarda,
Daesung percebeu que a lâmina em seu peito era semelhante à lança que estava em seu peito. Olhando para a porta atrás de Odi, o sujeito perguntou se aquela porta era a entrada para o mundo celestial, ao que ele respondeu que sim. Atrás daquela porta havia um teste de 100 andares que deveria ser passado para chegar ao mundo superior. Daesung exclamou mal-humorado que ainda teria que passar por provações. O livro o aconselhou a mostrar ao guarda o selo que dá o direito de entrar no mundo celestial. Mostrando a Odi sua mão com o selo, ele perguntou se ele poderia usá-lo de alguma forma. O guarda respondeu que, como tinha esse selo, ele poderia entrar no mundo superior sem provações. Daesung disse que estava ótimo e que então ele entraria. Ainda ajoelhado, Odi perguntou ao menino se poderia estender a mão para ele. Sem muita hesitação, o menino estendeu a mão com o selo para ele. Uma mensagem apareceu informando que ele havia recebido o selo do guardião, para que pudesse entrar na árvore do mundo, e o corpo de Odi, de repente, começou a desmoronar. Por fim, Odi disse ao governante para vencer a guerra com os céus. E então se desfez em uma pilha de pequenas luzes verdes. Daesung apenas disse que não seria uma guerra, mas um massacre. Enquanto isso, no meio do corredor escuro estava um homem acorrentado a um poste no centro da sala. Aslan perguntou fracamente quanto tempo havia passado. Ele disse que ela já deveria ter chegado. Ouvindo uma voz ao lado, que dizia que ela já tinha muito o que fazer e ainda precisava alimentar o cachorro, Aslan perguntou quem era. O rosto da garota estava coberto por uma grande borboleta ao lado do homem, e ela perguntou por que ele não queria se tornar um titã. Percebendo outro anjo, Aslan respondeu que já havia dito que não queria se tornar um monstro feio. O anjo se aproximou e percebeu que ele tinha poder divino em seu coração, o que significava que ele era forte e muito teimoso. E ela disse que o deixaria experimentar o sangue de um anjo. Com uma das mãos, ela agarrou o homem pelo queixo, levantando sua cabeça e abrindo sua boca, e uma gota de sangue começou a escorrer do dedo da outra mão. Assim que uma gota de sangue atingiu o corpo do homem, ele imediatamente soltou um grito estridente, e seu corpo começou a passar por metamorfose. O anjo riu e disse que ele ou morreria, e esse seria o fim de tudo. O rosto se tornaria um titã horrível. De repente, o anjo percebeu a presença de alguém e imediatamente olhou para onde Daesung estava. Sem pensar duas vezes, o menino pulou e correu para na frente, exclamando que havia encontrado outro. O anjo começou a recuar, e seu corpo se desfez como fumaça. Daesung esfaqueou o anjo com sua espada, mas sua espada pareceu atravessar a fumaça. Olhando para o rapaz, o anjo perguntou como ele chegou ao mundo superior. Daesung não respondeu, apenas comentou que não seria tão fácil lidar com ela. Enquanto isso, atrás dele, o corpo de Aslan começou a aumentar de tamanho, parecendo mais uma massa repugnante. Lágrimas escorriam dos olhos do homem e ele clamou que serviria aquele que o salvaria por toda a vida. Olhando para o rosto do homem, Daesung perguntou quem era. Uma espada apareceu nas mãos do anjo e ela percebeu com um sorriso que já era tarde demais se ele planejava salvá-lo. Ela olhou para o rapaz, mas ele já havia desaparecido num clarão brilhante. Daesung apareceu logo acima da cabeça do anjo, apontando a lâmina de sua espada para ela. Ele balançou a espada em sua direção com força, pretendendo usar supressão mágica. O anjo conseguiu reagir e colocou sua espada na frente dela, bloqueando o golpe. A colisão de dois golpes poderosos causou uma explosão. O anjo pulou para trás, sentindo um perigo real, mas o rapaz imediatamente pulou de volta nela, segurando a espada em sua garganta. O anjo gritou, clamando pela lei e pedindo por uma zona de paz. De repente, todo o seu corpo foi iluminado por uma luz brilhante, e a espada do cara parou. Daesung perguntou o que ela fazia, já que ele não conseguia se mover. Empurrando a lâmina com o dedo, o anjo percebeu que ela quase a atingiu. O livro disse ao seu dono que parecia não haver espaço para lutar ou matar ali, e Daesung pensou que precisava desistir de sua intenção de matar para poder se mover novamente. Sorrindo, o anjo disse que aqui, onde a lei de Deus está em vigor, há uma zona de paz. Inclinando-se em direção ao rapaz, ela disse que ninguém pode quebrar a lei de Deus.
Daesung, indignado, perguntou desde quando ela falava sobre paz. Angel continuou dizendo algo, mas então Daesung decidiu começar a revelar seu poder mágico. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ele começava sua transformação em um demônio. Daesung avançou, atingindo sua oponente e cortando-a ao meio. O anjo exclamou incrédulo que isso não podia ser, ele estava quebrando a lei de Deus. O corpo do anjo perdeu sua forma humana e começou a se enrolar em uma esfera. Daesung disse que quando chegasse aqui, não haveria mais paz no mundo superior. Uma máscara em forma de borboleta apareceu na frente do rapaz, e ele perguntou se aquilo não era um poder divino. Antes que Daesung pudesse absorvê-lo, um som alto foi ouvido de algum lugar ao lado. Algo se aproximava dele pelo lado, mas ao estender a mão, o sujeito conseguiu detê-lo. Olhando para o lado, o rapaz percebeu que parecia já ter visto aquele rosto em algum lugar antes. O corpo de Aslan continuou a crescer. O livro disse a Daesung que parecia que o homem estava se transformando em um gigante. Aslan olhou desesperadamente para Daesung, implorando por ajuda.